certamente será como, né, nessas mais de 20 edições que a gente tem no Bate-Papo Tecnológico, um local de discussão profunda, descontraída e de grande importância para todos aqui. Desejo a todos um bom evento e vamos começar. Devolvo para você, Júnior, a palavra. Obrigado, professor Sebastião. Então, convidamos agora a professora Carolina Viana, da IPAMIG LCT, que apresentará o convidado do dia. Já aproveito para agradecer aí, o Eduardo por ter aceito o nosso convite, agradecer a Exis, que é uma empresa parceira, muito importante para a gente, e fica à vontade, Carol. Obrigado, Júnior. Bom dia a todos. Vou agradecer mais uma vez aí a presença de todos, nessa sexta-feira. Nós estamos chegando agora na 24ª, Júnior, 24ª edição do Bate-Papo, e agradeço a todos, então, mais esse encontro. Vou apresentar o Eduardo, para passar a palavra para ele. Como já foi dito, é um tema muito importante, não só para a área tecnológica, mas principalmente em relação à saúde. Então, espero que seja bastante proveitoso para todos, e bastante enriquecedor. Bem, o Eduardo Fontes, ele é técnico em laticínios, formado aqui pelo nosso Instituto de Laticínios Cândido Tostes, na turma de 1999. Posteriormente, ele se graduou em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, em 2006, e tem também pós-graduação em Gestão de Processos pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele está na Exis há 11 anos e atualmente atua como especialista de produtos, dando suporte para todo o Brasil. Eduardo, muito obrigada, Obrigada mais uma vez à Exis por toda essa parceria, já de anos, e esteja aí sempre muito bem-vindo e à vontade, para fazer as suas explanações. Obrigado, Carol, obrigado, professor Sebastião, obrigado, Júnior, aí, pelo convite. Para a gente é sempre um prazer, tá? A gente está podendo participar e contribuir. Eu acho que vai ser um tema interessante que está sendo muito falado ultimamente, A gente vai discutir ao longo da apresentação aí. Então, eu acho que vale a pena a gente dar um foco, dedicar alguns minutos a esse bate-papo, porque, igual a gente estava conversando, Carol? Realmente, hoje em dia, é um tema muito importante, que às vezes a indústria não tem tempo suficiente para se debruçar em cima desse tema, porque a rotina da indústria realmente ali fazer as análises e todo cuidar da cadeia e do processo. Então, é legal a gente fazer essas abordagens para poder enriquecer, tá? Para mim, é um prazer imenso poder estar contribuindo com a escola. Você já disse aí, eu sou filho da Candinha também, com a turma de 99, tenho vários amigos aqui que estão participando, que eu estou vendo aqui, formamos juntos. O Marcos aqui está na cara da minha tela aqui. Então, assim, para mim é um prazer muito grande, espero poder contribuir, estamos sempre abertos a quaisquer convites que vier. Eu acho que a gente tem vários temas para explorar, e vamos lá, espero que seja um bom bate-papo e possa agregar a todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação, e aí a gente vai conversando um pouquinho. Se vocês estiverem vendo aí, Carol, por gentileza. Tá abrindo. Para mim tá certinho. Certinho? Legal. Para mim, sim. Bom, vamos lá, a gente vai falar desse tema. Igual você disse, o pessoal pode ficar, a gente tem a Carol aí como moderadora. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, vou repetir algumas vezes durante a apresentação, mas a gente vai disponibilizar, acho que o pessoal aí está disponibilizando no nosso chat, um link com uma pesquisa de satisfação. Então, caso vocês depois precisarem sair da apresentação, por algum motivo, puderem acessar esse link que vai estar disponível no chat aí. Eu acho que é importante para a gente receber esse feedback, para a gente sempre poder melhorar os nossos trabalhos, tá? E a partir desse link também a gente consegue registrar, e quem quiser receber um certificado ou até mais informações desse trabalho e receber o certificado, através do link a gente vai conseguir ter o registro e enviar para vocês, tá? Então, ao longo do bate-papo aí, a gente vai conversando a respeito. Deixa eu controlar, ficar de olho no tempo aqui também, Carol, qualquer coisa você me dá um toque aí para a gente não avançar muito. Bom, pode ficar tranquilo.
A gente vai falar desse tema aí, redução de custos e segurança no controle de antibióticos em leite, tá? Antibiótico, só para deixar claro, é um termo popular que a gente usa, que é comum para todos, tá? O termo correto seria antimicrobianos, mas todo mundo está acostumado com esse termo, antibióticos em leite. Acho que é um assunto bem pertinente para o momento, existem algumas movimentações, é um tema extenso, realmente a gente não vai conseguir abordar tudo o que seria interessante, porque é um tema muito longo, apesar de ser, às vezes dentro da indústria a gente enxerga apenas como uma análise, mas é muito mais do que isso, é um tema que está sendo muito discutido aí em vários órgãos conceituados, então a gente vai ser legal a gente conversar, fazer uma introdução, e logicamente a gente pode estender isso aí para vários, uma segunda parte, uma terceira parte, enfim. Tenho participado de bastante movimentações, inclusive com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, então, assim, é um tema que está bastante preocupante, porque está havendo um uso muito indiscriminado de antibiótico no campo, isso tem que deixar claro, e isso traz consequências danosas para a gente, nós, como pessoas do setor aí, precisamos ter essas informações e tentar fazer a nossa parte também para oferecer produtos de qualidade com segurança aos nossos consumidores, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui, e muito mais do que isso, pessoal, a ideia aqui não é só discutir em relação ao antibiótico, mas ajudar vocês da indústria a conseguir fazer um plano de controle interessante e adequado para a indústria de vocês, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, isso aqui é uma agenda que eu preparei para o dia de hoje, só para vocês terem ideia no nosso bate-papo aqui. A gente vai conversar um pouquinho em relação a esses temas, né? O uso consciente de antibiótico, os riscos da presença desse antibiótico no leite, quando ele, por algum motivo, cai dentro da indústria, as definições de limites aceitáveis, é uma coisa que o pessoal questiona muito, pergunta bastante a respeito disso, as legislações atuais, vigentes no nosso país, coisas que estão mudando aí, que o pessoal precisa ficar antenado, a maneira correta de você escolher um kit para fazer a sua análise, tá? E a redução de custos que você pode fazer, muitas pessoas têm em mente aí que às vezes é simplesmente uma análise que encarece o meu processo, na verdade não é isso. Se você fizer um plano bem ajustado e adequado, você consegue, inclusive, trazer benefícios e economias e uma redução dos custos para a sua empresa. Tá? Então, essa é a ideia do nosso bate-papo aí ao longo dessa manhã, e, mais uma vez, vocês ficam à vontade para a gente conversar. Isso aqui, o próprio nome diz, né, é um bate-papo, a gente sempre aprende bastante, então, fiquem à vontade aí para a gente ir se falando e enriquecer o trabalho, tá ok? Pessoal, isso aqui a Carol já me apresentou, tá? Eu coloquei na apresentação aqui, mas a Carol já me apresentou, sou filho da Candinha, trabalho há mais de 13 anos na indústria de alimentos em geral, já tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos com alimentos também, então isso me enriqueceu bastante meus conhecimentos, isso é bem interessante. Estou há 11 anos na X Científica, hoje atuo como especialista de produtos lá na empresa, e aí a minha formação, sou filho da Candinha, formado em 99, fiz engenharia de alimentos, gestor de projetos também. Carol já abordou essa parte aí, mas só para me apresentar novamente para vocês, tá? Antes de mais nada, pessoal, eu queria dar um overview rápido, só para apresentar um pouquinho a empresa X para vocês. A X é uma empresa parceira aí do setor como um todo, de longas datas. A X é uma empresa que atua em diversos segmentos, não só na parte de alimentos, mas também petroquímicas, tratamento de águas, enfim, acadêmicos, em diversos setores. Então, só para dar um overview da nossa empresa aqui, para quem não conhece, tá? A X é uma empresa existente aí, uma empresa que há mais de 25 anos que ela está presente no mercado, e ela foi adquirida, hoje ela pertence ao grupo Danaher, tá? Ela foi adquirida em 2009, eu entrei na empresa uns 2 meses após ter sido adquirida pela Danaher Corporation, então a gente pertence a uma multinacional que tem empresas no mundo inteiro, tá? E a X em si, ela está presente no mercado, contribuindo bastante aí com o setor há mais de 25 anos. É uma empresa que fica situada em Jundiaí. Carol, só uma dúvida, quando eu mexo o meu cursor aqui, você enxerga? Só para... Sim. Enxerga, sim.
Tá, funciona como um pointer aqui para a gente também, tá? Sim, sim. Aqui a carinha da Ex. A Ex é uma empresa que fica situada em Jundiaí, próximo a São Paulo, tá? Temos mais de 350 colaboradores, diretos e indiretos. E é importante que a gente tenha uma cobertura nacional em diversos setores, diversos mercados, e nós temos uma cobertura completa no Brasil inteiro, então a gente consegue atender todo mundo, não só com entrega de material, isso é importante dizer, mas com presença local, com treinamentos, com serviços e tudo mais. Inclusive, eu gostaria aqui de abrir a oportunidade e comentar que a gente tem, dentre vários outros, a gente tem 2 parceiros que são muito importantes para a gente também, porque são filhos da Candinha. Um deles está aqui no treinamento, que é o Marcos, né? Marcos Leite, famoso Carudo, para quem conhece, né? Trabalhou formado na Candinha, acho que em 97, e ele é sócio proprietário da empresa Prime Tech, que fica aqui em Juiz de Fora, sócio com o Guilherme Beckler, também formado na Cândido Toches, e são parceiros nossos, representantes nossos, fazem todo o atendimento do estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, tá? Então, é um prazer também, que são mais 2 profissionais aí do mercado que vêm para contribuir e ajudar aí no nosso setor, tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui são as marcas, pessoal, só para vocês conhecerem. A Exis tem diversas marcas próprias do grupo Danaher, né? Essas marcas, principalmente essas que estão aqui em cima, a gente tem algumas marcas, principalmente focadas em tratamentos de água, em tratamentos para as indústrias, tratamento de água por UV, enfim, vários equipamentos, vários parceiros que pertencem à Danaher, e temos alguns parceiros nos quais nós somos distribuidores autorizados aqui no Brasil, a 3M, aí, muito conhecida no mercado, com a parte de Petrifilmes, enfim, a Agile, em termo, nós somos parceiro. Hoje, eu vou focar bastante aqui no treinamento com um grande parceiro nosso, que é a Charles, que é uma empresa que é parceiro da Ex de longa data, bastante focada, líder mundial aí na análise de controle de resíduos de antibióticos em leite. Então, é uma empresa que eu trabalho há mais de 10 anos junto com eles, então a gente foca um pouquinho. Tá? Então, aqui é só um overview geral para vocês conhecerem um pouquinho do nosso portfólio, o que a gente pode ajudar vocês, a gente está à disposição para incrementar aí junto com vocês, ok? Bom, pessoal, entrando no tema propriamente dito, que a gente veio conversar um pouquinho, eu vou falar sobre a questão de uso de antibióticos em animais, mas antes de mais nada, eu queria dizer que antibióticos em si é uma das maiores invenções e descobertas, na verdade, que o ser humano já fez até hoje. Eu gosto de frisar isso, porque a gente que está na indústria, às vezes, trata a questão de antibiótico como se ele fosse um vilão. E, na verdade, não é bem assim. O antibiótico é uma das maiores descobertas que o ser humano já fez até hoje, né? Imagine vocês aí que em tempos não tão distantes, quando a gente não tinha a descoberta do antibiótico, quantas pessoas vinham a falecer mesmo por doenças que acometiam a saúde humana, com infecções, e a gente não tinha recursos para combater isso, porque a gente não tinha os antimicrobianos, tá? Então, assim, uma das grandes descobertas, das maiores invenções, com certeza está diretamente ligada à expectativa de vida que a gente tem hoje, esse aumento da expectativa de vida, ao uso de antimicrobianos para combater doenças, tá? Então, eu deixo claro aqui que antibiótico é uma excelente descoberta e deixar sempre claro que ele é usado para combater infecções, tá? Matar bactérias, isso vai ter muito a ver com o que eu vou falar daqui para frente na minha apresentação. Então, tenha em mente que antibiótico serve para matar bactérias. Não mata mofo, não mata levedura, não mata vírus. Então, estejam isso em mente, porque vai ter a ver com o que a gente vai falar lá na frente em relação aos impactos no processo. Então, antibióticos é uma excelente invenção, tá? Usada para combater infecções nos seres humanos e, consequentemente, pessoal, ela também é extremamente útil no combate a enfermidades em animais. Tá? Eu sei que vocês sabem disso, e são graças aos antibióticos que a gente conseguiu manter a saúde do rebanho. Imagine vocês no passado, aí, onde a gente tinha diversos problemas, infecções em animais,
onde não tinha como tratar e os animais vinham a falecer. Então, o antibiótico é uma excelente ferramenta, principalmente a gente sabe que tem várias aplicações aí, tratamento de cascos, outras enfermidades, mas principalmente no combate à mastite, quando vem ao caso, logicamente, já existem trabalhos aí falando na prevenção da mastite sem a necessidade do uso de antibiótico, mas são casos específicos, mas enfim, é graças ao uso de antibióticos que a gente consegue eliminar infecções, manter o nosso rebanho saudável, de pé, produzindo. Caso a gente não tivesse descoberto isso, a gente poderia ter perdido aí muitos animais enfim, por queda de produção de leite, mudanças na fisicoquímica do leite que chega para as empresas, enfim. Então, é graças ao antibiótico, que é uma excelente descoberta, que a gente tem esse recurso aí para nos auxiliar no nosso processo. A grande questão, pessoal, é o uso racional, tá? Então, ele é uma excelente ferramenta, mas ela tem que ser bem usada, com informações, tá? O que muitas vezes não está acontecendo no campo. Por quê? Muitas vezes não é nem por má fé dos produtores, em alguns casos sim, outras vezes vai muito por desinformação, tá? Então, assim, isso aqui é uma área muito da parte da veterinária e tudo mais, mas é só a gente ter isso em mente, que nós também fazemos as nossas extensões rurais dentro da indústria, as boas práticas da agropecuária, então a gente consegue levar essa informação. Então, assim, o uso hoje em dia de antibiótico não está sendo tão racional. Igual, por exemplo, hoje, no passado, a gente tinha alguns problemas aí com o uso em seres humanos, né? Onde qualquer pessoa ia numa farmácia e comprava antibiótico, era um uso indiscriminado. Hoje em dia, você só consegue comprar com uma receita médica, com uma orientação médica. Isso também a gente tem que começar a pensar para uso no campo. Muitas vezes, os produtores acabam usando sem uma orientação de um veterinário, de um técnico, de um profissional responsável. E aí acaba usando, mas de uma maneira errada. O que são essas maneiras erradas, pessoal? Muitas vezes o pessoal usa superdosagem, acha que aumentando a dosagem vai curar o animal mais rápido, todo mundo vê aquilo ali, com certeza é um negócio, é o nosso agronegócio, e todo mundo quer resolver o problema quanto antes, mas às vezes você usa uma superdosagem achando que você vai melhorar mais rápido o animal, e na verdade não é isso. Usa a droga que não era indicada para animais e produtores de leite, você acaba usando erradamente. Usa combinações de drogas, às vezes você vai numa farmácia agropecuária lá, o cara usa uma tetraciclina combinada com beta-lactâmicos que vai te dar uma melhora mais rápida. Isso é errado também. Você usa muitas vezes, igual eu já falei, na dosagem errada, às vezes está lá uma recomendação por peso do animal e dificilmente você vai pesar um animal na hora de aplicar e você acaba aplicando doses indevidas. Não segue uma orientação, vai na farmacinha e vê o que a maioria está usando e acaba usando. Isso gera um impacto muito, muito ruim. E, principalmente, pessoal, a questão de não respeitar o período de carência. Uma das coisas que a gente discute bastante, a gente ouve falar muito aí nas indústrias, que lá na bula do medicamento, às vezes fala que a vaca precisa aguardar 7 dias, 3 dias, tantos dias, porque ela vai, consequentemente, estar eliminando aquele antibiótico que você aplicou, tanto na urina quanto no leite, e aí o produtor deve descartar esse leite de maneira correta, tem os procedimentos de ordenhar também corretamente esse animal, enfim, mas descartar esse leite antes de enviar o leite para o laticínio, e muitas vezes o cara não quer julgar porque é o ganha-pão dele, é o recurso que ele tem, muitas vezes ele acaba não jogando aquele leite fora e mandando para a indústria, e o leite acaba chegando na indústria com a presença do antibiótico, tá? Bom, pessoal, e o que isso pode nos acarretar, tá? O que a presença do antibiótico no leite pode... Por que vale a pena a gente ficar aqui conversando 1 hora em respeito, basicamente focada dentro de uma análise, porque quais os impactos que isso pode trazer para a indústria, tá? Pessoal, a presença do antibiótico, essa análise é extremamente importante, primeiro porque é a única barreira que a gente tem, uma vez que o leite, que o produtor lá não respeitou aquelas informações que a gente conversou e acaba mandando o leite para a indústria com antibiótico, a única barreira que nós temos, isso tem que ficar claro para todo mundo, isso é considerado, inclusive, um ponto crítico de controle dentro do plano APPCC. Muita gente já fala que esse ponto crítico deveria estar no campo, mas, enfim, é um ponto crítico de controle que a gente tem, porque é a única barreira que a gente tem contra esse perigo químico, que é o antibiótico.
é a análise para fazer. Uma vez que você faz essa análise, ou faz ela de maneira errada, ou não, de maneira não adequada, esse leite entra para dentro da indústria. E uma vez que ele entrar para dentro da indústria, a gente tem que ter em mente que nada mais vai conseguir eliminar ele. Tá? A gente não existe recursos dentro do laticínio que vai eliminar esse antibiótico. Esse antibiótico vai chegar na mesa do consumidor. Tá? Não adianta eu querer esterilizar o leite, pasteurizar o leite, muito menos filtrar o leite, centrifugar o leite, enfim. Independente do processo que eu for submeter esse leite, o antibiótico que estava lá na vaca, ele vai chegar ao consumidor final. Tá? E isso traz diversos impactos, principalmente riscos para o processo e principalmente para a saúde humana. Tá? O que são esses impactos, pessoal, para vocês terem em mente? Igual eu falei, são duas vertentes. Tá? Um dos impactos é a questão tecnológica. Tá? Vocês sabem que, pessoal, o que a gente usa aí na produção de derivados no nosso leite? A gente usa a questão dos fermentos láticos. A gente tem diversos parceiros aí que estão na apresentação aí que trabalham com venda de fermentos e tudo mais, vai saber direitinho o que eu estou falando. Então, vocês usam fermentos láticos na produção dos seus derivados. Você usa fermento lá na fabricação do seu iogurte para dar a viscosidade específica do iogurte, o aroma específico do seu iogurte. Você usa fermentos láticos na fabricação de diversos queijos para dar aquele sabor específico. E lembra lá no início que eu falei que o antibiótico serve para matar bactérias. E, consequentemente, no fermento lático, o que você tem? Bactérias láticas. Se você tem um leite que contém antibiótico, e aí você está usando um fermento que contém bactérias, o que vai acontecer? Você vai ter desbalanceamento do seu fermento, você pode até inativar o seu fermento, e aí a gente tem diversos problemas tecnológicos que muitas vezes o pessoal às vezes nem sabe. Então, às vezes você tem o iogurte lá que era para ter uma fermentação rápida, lá de 8 horas, 6 a 8 horas, e o iogurte está no tanque lá 10, 12 horas e não atingiu o ponto de quebra da coalhada, ou atingiu, mas a viscosidade não ficou legal, o sabor não ficou legal, por quê? O antibiótico que estava presente no leite, e vocês vão ver lá na frente, na hora que eu falar um pouquinho de limites, quando eu falo de limites, eu falo de ppb, partes por bilhão, é uma quantidade ínfima que já pode interferir, tá? Então, muitas vezes, a coalhada não está legal, por quê? O leite está com antibiótico, às vezes você nem sabe. Eu vou mostrar por que às vezes você não sabe, tá? Outra questão, fabricação de queijo. Quem já não passou, já teve problema de, estou com dificuldades na minha mussarela atingir o pH de filagem. Por quê? O fermento não está ativo, não está atuando para baixar o pH para você filar ela. Por quê? Você tem antibiótico no seu leite, você houve um desbalanceamento no seu fermento, e aí você não tem o produto que você queria. A coalhada na hora de cortar, ela não ficou muito firme, porque o fermento não agiu direito, então eu tenho um soro muito leitoso, com muita perda de fino, meu rendimento caiu. Muitas vezes você vai procurar diversos pontos na sua indústria, no seu processo, e às vezes o problema está no antibiótico. Tá? Então, isso é uma das vertentes, a questão tecnológica, que é extremamente importante para a gente. Tá? E outra vertente é a questão da saúde pública, pessoal. Isso é muito importante, extremamente importante, porque isso vai, igual eu falei com vocês, uma vez que esse leite entra contendo antibiótico para dentro da indústria, ele vai chegar na mesa do consumidor. Não existe outra alternativa. Tá? E chegando na mesa do consumidor, a gente tem problema sério. Tá? Então, eu posso citar algum deles aqui. Um deles é desequilíbrio da flora intestinal. Todo mundo sabe que a gente tem uma flora equilibrada, com probióticos, para o intestino funcionar bem e tudo mais. Aquilo ali, essa flora é o quê? Bactérias. Se você está consumindo produtos, em geral, que contêm antibióticos, você está desequilibrando a sua flora intestinal. Então, a gente tem diversos problemas aí que muitas vezes, e é difícil associar ao antibiótico, o cara às vezes vai no médico e fica investigando de diversas formas e jamais vai imaginar que aquilo está no leite que ele está tomando todo dia ali, tá? Problemas de urticária, a gente tem coisas sérias aí, pessoas que são alérgicas a alguma medicação, algum tipo de antibiótico, e aí tá tomando e pode ter problemas sérios de urticária, tá? E o mais importante deles, pessoal, é a questão do surgimento de bactérias super resistentes. Isso é o que está sendo mais discutido hoje em dia na OMS, junto à ONU, na Organização Mundial da Saúde, o surgimento de superbactérias. O que são isso? São bactérias que estão resistentes aos micro-organismos, aos antibióticos, aos antimicrobianos. Você vai tomando antibiótico indiscriminadamente, você vai matando aquelas bactériazinhas mais fracas, e aquelas que são um pouquinho mais resistentes,
elas vão sobrevivendo, vão se multiplicando, e aí você toma mais uma dosagem, as fraquinhas morrem novamente, as fortes vão se multiplicando, e a gente está criando bactérias que hoje em dia já existem infecções em hospitais que nós estamos com dificuldades de encontrar antibióticos resistentes capazes de eliminar essas infecções. Então, isso está sendo muito discutido. A Anvisa aqui no Brasil tem focado bastante nisso, com esse uso indiscriminado de antibióticos, porque isso é um problema muito sério de saúde pública e segurança alimentar. Tá? Então, esses são os impactos que eu gostaria de comentar para vocês, lembrando, só para a gente seguir o raciocínio, pessoal, lembrando que o antibiótico é uma excelente descoberta e invenção, porque depois isso foi desenvolvido em laboratórios, mas enfim, uma excelente descoberta, porque ela ajuda a combater infecções, melhora a expectativa de vida tanto dos animais quanto dos seres humanos. A grande questão é, se a gente não usar com maneira consciente, a gente tem impactos, e esses impactos são tecnológicos e, sobretudo, impactos na saúde humana, tá? E nós, como profissionais do mercado, nós temos obrigação de produzir responsabilidade com o público que recebe os nossos produtos, tá? Então, pessoal, baseado em tudo isso que eu falei, eu queria falar um pouquinho agora com vocês para essa questão aí da parte dos limites aceitáveis, o que é questão de antibiótico, como que funciona tudo isso, tá? Porque é uma coisa que às vezes que questiona bastante, vai ter a ver com o que eu vou falar lá na frente, na hora de vocês se adequarem ao programa de análise de vocês, para minimizar aqueles impactos. Então, o que eu queria dizer? Os antibióticos, pessoal, eles podem estar presentes no leite, tá? Existem limites aceitáveis para isso. Isso é muito importante, tá? Vou dar um exemplo aqui, penicilina. Dentro da legislação, a penicilina, o antibiótico pode estar presente no leite até 4 ppb, tá? Por quê? Vou falar ali na frente os motivos. Se tiver 1 ppb, 2 ppb, 3 ppb, você pode processar esse leite, você não precisa descartar esse leite, porque estudos garantem que até 4 ppb não vão fazer mal. Acima de 4 ppb, 5 ppb, isso já vai trazer problemas para a saúde, processo e saúde, aquilo que eu falei lá atrás, tá? Mas tenham em mente, são limites muito baixos, pessoal. Quando eu falo, eu estou falando de ppb, parte por milhões, 4 ppb já pode ocasionar problema. Então, para vocês verem a importância. Tá? Então, o que são essas questões de limites, pessoal? Como que as pessoas definem esses limites? Tá? São feitos estudos. Antibióticos, a gente tem eu vou falar para frente ali também, uma imensidão de drogas existentes. Tá? Então, são feitos estudos com cada droga para saber uma pessoa, ao longo da vida dela, podendo ingerir uma quantidade X daquele antibiótico, não vai ter problema de saúde. Por exemplo, igual eu falei, a questão da penicilina. Uma pessoa, foi feito um estudo, uma pessoa que... Existe até a fórmula que eu plotei aqui para vocês, só para vocês entenderem que são feitas algumas contas, logicamente, onde eles fazem estudos, uma pessoa com a expectativa de vida hoje média da população aí de 75 anos, com peso médio corporal de 70 quilos, se ela consumir, por exemplo, 1 quilo do leite daquele alimento no qual nós estamos falando, 1 quilo de leite, ao longo da vida dela toda, contendo até 3 ppb de penicilina, ela vai ter algum problema de saúde? Aqueles problemas que eu falei lá, desequilíbrio da flora intestinal, criação de superbactérias? Não vai ter. Então, com 4 ppb ela vai ter problema? Com 4 ppb ela já vai ter problema. Então, são a partir daí que os órgãos regulamentares fazem esse escopo e definem esses limites. Por exemplo, penicilina, 4 ppb é o limite aceitável no produto. Acima disso, não é permitido entrar porque vai ter problema. Abaixo disso, sem problema nenhum. Tá? Então, pessoal, são órgãos, diversos órgãos internacionais que fazem esses estudos, e isso é disponibilizado, tá? Por exemplo, o LMR, que é o órgão regulamentar europeu, que ajuda bastante a ONU, ajuda a divulgar esses limites para outros países que não conseguem. É um estudo que não é simples de fazer. O Brasil, por exemplo, não faz esse estudo, o Mercosul não faz esse estudo. Então, geralmente, a gente busca estudos feitos por terceiros. Então, por exemplo, como eu disse, a OMS faz esse estudo e divulga para vários países. Então, só para vocês saberem, nós aqui do Brasil, nós seguimos as regulamentações disponíveis juntos o Códex Alimentar, que está vinculado à OMS, que está alinhado com a LMR europeu.
cada país, igual eu volto a falar, se quiser definir, fazer o seu próprio estudo, por exemplo, os Estados Unidos trabalha com limite que é conhecido como safety level, tá? É um limite definido pelos Estados Unidos. Eles fazem um estudo e lá muita coisa é parecida, mas algumas drogas, os limites são diferentes baseados nos estudos que eles fizeram. A Rússia tem um limite diferente. Tem muitas empresas aí que costumam exportar leite para queijos, né, para a Rússia, e deve ter sentido esse impacto. Precisou fazer uma análise antibiótica específica para os limites da Rússia. Enfim, só para vocês saberem de onde que vem esses limites, porque isso é muito falado hoje em dia, onde que eu busco para eu adequar a minha análise, então são baseados nesses estudos, tá? Pessoal, diante disso que eu falei, desses limites, como que está a nossa legislação vigente atualmente? Tá? Quais são as legislações que falam exatamente do tema antibiótico aqui para o Brasil? Tá? Basicamente, são 4 legislações. Tá? Eu só citei elas aqui, essas legislações estão disponíveis aí no site, tanto do MAPA quanto da Anvisa. Nem todo mundo tem essa informação. Quem quiser pode entrar lá depois e baixar essas legislações e ler ela por completo. Mas essas, basicamente, são as principais legislações hoje que falam sobre a questão de presença de resíduos antimicrobianos em leite, em alimentos em gerais e especificamente em leite. Tá? Uma delas é a IN 76, que veio substituindo a antiga 51, que depois passou para 62, e agora ela está na 76, lançada recentemente aí em outubro de 2018, que vocês devem ter acompanhado, teve diversas polêmicas em questão da questão de contagem microbiana, enfim, tá? E essa legislação ela fala do regulamento técnico de identidade e qualidade do leite cru. Então, se vocês observarem, lá vai estar falando, o leite cru não deve apresentar resíduos antimicrobianos e contaminantes acima dos, aí volta a frisar, porque isso vai ter um impacto muito grande, acima dos limites previstos em normas. O antibiótico pode estar presente, ele só não pode estar presente acima dos limites previstos, tá? Bom, pessoal, isso é uma das legislações. Outra legislação é a 77, que trabalha muito junto com a 76, que fala os critérios que você deve seguir para fazer esse controle. Não só de antibiótico, logicamente, vários outros controles, mas especificamente de antibiótico. Então, lá vai falar, quando vocês lerem, ela vai falar a questão, posso fazer uma análise por caminhão, não preciso fazer mais uma análise por boca, eu tenho que fazer um estudo de drogas na minha bacia leiteira, e aí, a partir dos 2 grupos de maior incidência, eu analisar aqueles grupos com maior frequência. Vou falar isso um pouquinho mais para frente também. Vai falar que fala a questão de ter que começar a RBQL, a Rede Brasileira de Qualidade de Leite, começar a fazer análise de antibiótico nas amostras de animais que são enviadas para lá, enfim. Lá fala sobre o tema antibiótico, tá? E tem aí a instrução normativa número 5, tá? Que fala do nosso programa. O Brasil tem um programa de controle, um programa que está sendo bastante revisado, questionado, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas o Brasil tem um controle, que é o PNCRC, que é o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, onde ele fala das drogas que devem ser avaliadas e dos impactos, fala das análises que são avaliadas pelo Ministério da Agricultura e disponibilizadas os dados à população no geral. Tá? Então, relacionado ao MAPA, nós temos essa legislação. Tá? Lembrando que o MAPA, a grosso modo, é o que verifica processo, tá? E a Anvisa é o que verifica produto final. Então, a Anvisa tem uma legislação extremamente importante. Quem ainda não tomou conhecimento dessa legislação, ela entrou em vigor, se não me engano, em dezembro de 2019, agora, recente. Quem ainda não tomou ciência dessa legislação, busque informações, porque a Anvisa está vindo e está pegando pesado nessa questão de uso indiscriminado de antibiótico. E a Anvisa, é o que eu falei, ela faz avaliação do produto final. Ela vai lá na gôndola do supermercado, pega o produto da indústria e avalia se tem antibiótico. Tá? E através da normativa 51, que ela tem vários critérios para fazer essa análise. E lá nós temos uma gama com limites, uma gama de antibióticos que devem ser controlados. Tá? Que é o que eu vou falar para vocês aqui, como fazer esse programa para atender essas legislações. Tá, ok? Bom, pessoal, Carol, tudo ok aí? Alguma pergunta? Podemos seguir? Estão me ouvindo legal? Eu não estou vendo vocês aí, não sei se está tudo certo. Para mim está tudo certinho. Pode continuar. Tá muito bom. Coisa estamos à disposição. Bom, pessoal, baseado em tudo isso que eu falei, a importância que é, os critérios que tem, a vantagem que o antibiótico pode trazer, a legislação que nós precisamos seguir, por que nós precisamos seguir,
Quais são os critérios que vocês, como empresa, hoje devem seguir para escolher o kit para fazer a análise de antibiótico, tá? Como que é? Não deve seguir uma moda. A gente tem que acabar com esse modismo. Vamos ter critério para escolher os nossos antibióticos. Como que a gente pode conseguir ajudar, tá? Essa que é a ideia. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, são alguns grupos de antibióticos que existem, tá? Os antibióticos são divididos em grupos. Então, vou dar exemplo aqui. A gente tem os aminoglicosídeos com a gentamicina, neomicina. A gente tem os anfenicóis, cloranfenicol, que muitas vezes não, que nem pode ser usado em animais de leite, e a gente acaba encontrando no campo. A gente tem o grupo dos beta-lactames, com muitas drogas muito famosas, que até a gente usa bastante, penicilina, amoxicilina, o ceftiofur, que é uma droga aí, muito na questão da carência zero, tem muita discussão em cima disso. A gente tem o grupo das quinolonas, com a enrofloxacina, uma droga muito usada no campo, macrolides, enfim, tetraciclinas. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Existe um certo modismo, vou colocar assim, um hábito, não sei. Hoje as indústrias se perguntam, você faz análise de antibiótico? Faço. O que você faz? Beta e tetra. Eu faço teste duplo, beta e tetra. Mas por que você faz beta e tetra se existe diversos outros antibióticos, outros grupos? Lembrando que o teste antibiótico, ele é específico, o teste rápido, no caso, né? Ele é específico para um grupo de antibióticos. Então, por que você faz? Faço, beta e tetra. Na verdade, você não está fazendo, você está fazendo parte de uma análise, porque existem outras drogas, outros grupos extremamente usados no campo que muitas vezes você não está analisando. E pode estar trazendo aqueles impactos que eu falei com vocês lá, tanto no processo quanto para a saúde. Então, isso é importante, o pessoal às vezes não tem esse conhecimento, é importante ter em mente que existem diversos grupos de antibióticos, tá? E aí, em contrapartida, só para que vocês saibam também, existem testes também para cada um desses grupos aqui, tá? Então, existe teste para isso. Existe teste combinado, a gente tem um teste, por exemplo, teste quad, que é um teste que vai pegar 4 grupos. A gente tem teste duplo, que vai pegar 2 grupos, não só beta e tetra. A gente tem os testes simples, que vai pegar clonafenicol, vai pegar sulfonamidas, enfim. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu sei, mas Eduardo, como que eu vou analisar? O teste às vezes já tem um custo significativo, como que eu vou analisar tudo isso na minha plataforma? Eu sei disso, mas por isso que o Ministério veio com a ideia de você fazer um estudo de incidências de drogas, e aqui eu até estou dando um exemplo para vocês saberem que existe o Kit Charme-ED, que é um teste combo, onde você tem a combinação de todos os testes para você mapear todas essas drogas, tá? Onde você vai conseguir mapear na sua bacia leiteira, nas suas práticas agropecuárias, na sua região, quais são as drogas de maior incidência, e aí começar a avaliar aquilo na rotina. Então, se lá apareceu realmente beta-lactames e tetraciclina, você vai usar o teste duplo beta-tetra. Mas se por um acaso a maior incidência lá é sulfa e quinolonas, você está fazendo beta e tetra para inglês ver. Na verdade, você não está atendendo a legislação e você não está protegendo o seu consumidor. Isso é muito importante, tá? Lembrando que todos os testes disponíveis hoje, testes comerciais que a gente fala disponíveis no mercado, eles são específicos para aquele grupo. Então, se você compra um teste para beta e tetra, ele só vai dar positivo, lembrando que esse positivo, ele é positivo ou negativo, ele não é quantitativo, mas enfim, ele vai dar positivo para aquele grupo. Se você tiver uma sulfonamidas e uma quinolona, bye, ele vai entrar para dentro da sua indústria e aqueles impactos que eu mostrei lá atrás vão acontecer. Então, tenham em mente isso. Tenham em mente que vocês precisam fazer um programa de análise de antibiótico, um plano. Nós estamos aqui para ajudar vocês a fazer um plano, tá? E nós temos feedback de empresas nos quais a gente consegue ajudar nisso e trazem recursos, trazem vantagens muito grandes, tá? Vou só ver como é que eu estou de tempo aqui, Carol, se eu não estou... Ok. Bom, além disso, além de vocês definirem aí qual as drogas de maior incidência para eu poder atingir tanto, não só a legislação, ninguém está aqui só para atender a legislação, mas para atender bem o meu processo, para atender bem o meu consumidor final, observe na hora de você escolher o kit. Observe um kit, se é um kit confiável, se foi submetido a validações renomadas. A gente tem diversos órgãos aí que os fornecedores vão disponibilizar para vocês, sem sombra de dúvida. A gente tem uma ILVO, que é europeia, que fornece informações, fazem validações bastante criteriosas.
Nós temos vários, o FDA, e nós temos, inclusive, validação do Ministério da Agricultura, realizado em testes nacionais aqui. Então, observam isso para vocês saberem o teste que vocês estão investindo. A gente está vendo muito caso aí, eu vou aproveitar o gancho aí, mas a gente está vendo a questão do Covid. A análise de Covid, de sangue que está acontecendo aí, que você coloca lá o sanguinho naquela fitinha, é muito semelhante à análise de antibiótico, pessoal. Eu creio que o princípio ali é praticamente o mesmo. E o que a gente tem observado? Esses testes são falhos, esse teste aí às vezes vai dar falso negativo. Por quê? Muita gente sai comprando teste aí à torta e direito e não olha critérios, tá? É a mesma coisa teste de antibiótico. Comecem a avaliar para que o seu plano você possa tirar o melhor proveito do seu plano. Outra coisa que eu recomendo bastante a vocês é aquilo que eu falei lá atrás. Existem limites aceitáveis para a presença do antibiótico de leite. Então, na hora que você for adquirir um kit, seja ele qual for, inclusive aqui eu dei um exemplo de um kit, por exemplo, de uma fenicol. Observe o limite de detecção daquele kit, peça essa informação aos seus fornecedores, qual que é o limite de detecção daquele kit e o que a legislação prescreve, tá? Porque muitas vezes você pode estar usando um kit extremamente sensível e poderia estar descartando um leite que poderia estar sendo aproveitado, que é o que eu vou falar aqui mais para frente, tá? Logicamente, você jamais vai usar um teste que vai estar acima do limite aceitável, porque senão você vai estar pondo em risco a população, e isso é inaceitável, mas em contrapartida, você não precisa ter um kit extremamente sensível, porque isso vai trazer diversos impactos para a cadeia como um todo, vocês sabem muito bem disso, tá? Então, pessoal, diante disso tudo que eu falei, desse cenário, da escolha correta de um kit, qual que é o projeto, qual que é a ideia que a gente queria deixar aqui para as indústrias, para os demais aqui, para vocês entenderem como que vocês podem fazer a escolha correta desse plano, tá? Em relação a essa questão do descarte, isso é muito importante, pessoal. A gente está vivendo aí em momentos muito competitivos, onde a busca de leite no mercado ela é a nível de centavos, vocês sabem disso. Então, a gente tem que ter... O leite é um alimento nobre, que a gente não pode descartar um leite de qualquer forma, sem critérios, e é igual eu volto a falar, a gente às vezes tem testes muito sensíveis no mercado, que às vezes eu posso estar jogando um leite fora, trazendo um impacto muito grande para a cadeia de leite, sendo que eu poderia estar aproveitando esse alimento nobre, tá? Ninguém está com condição, creio eu, de ficar jogando leite fora e tendo esse tipo de problema. Então, eu vou trazer aqui, essa aqui é uma parte que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, no geral, de como funcionam todos os testes de triagem que existem no mercado, só para vocês entenderem o que é essa questão desse impacto, tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo, pessoal, quando a gente usa um teste rápido, dentro de um grupo, esse aqui, por exemplo, é um teste que é para beta-lactâmicos e tetraciclina. Dentro do grupo beta-lactâmicos, eu vou ter a resposta de um analito, de uma droga, que é o ceftiofur, por exemplo, que é uma droga muito usada no Brasil, onde eu vou ter um impacto dela aqui, ela vai me mostrar se é positivo ou negativo dentro do meu teste, do meu kit, tá? Meu teste de triagem, deixando claro que são metodologias de triagem, tá? Então, pessoal, eu falei com vocês lá a questão dos limites aceitáveis, baseados em estudos gerados aí pela OMS, enfim. Para o ceftiofur, o limite aceitável é de 100 ppb, ou seja, 100 partes por bilhões é aceitável estar presente no leite. Então, o que seria ideal? Se eu tivesse um teste de antibiótico perfeito, o que seria, pessoal? Eu teria o comportamento dessa linha aqui, ó. Então, se vocês observarem aqui no eixo X, eu estou mostrando a concentração da droga no meu leite e a quantidade de resultados positivos que ele vai apresentar no meu teste. Então, o teste perfeito, o que seria? O meu limite aceitável é 100, então, à medida que eu venho correndo aqui no eixo X e aumentando a concentração da droga no meu leite, o que é aumentar essa concentração? À medida que a vaca vai expelindo um antibiótico no leite ali, o primeiro dia você tem uma concentração maior, no segundo dia uma concentração menor, enfim, assim por diante. Então, à medida que eu vou aumentando a concentração, eu tenho nenhum resultado positivo. Na hora que eu chego no 100, que é o limite aceitável, que é o limite de segurança, que eu não posso violar, ele vem aqui no eixo Y e vai me dar 100% de resultado positivo. O que é isso? Eu vou estar 100% seguro.
Abaixo de 100 ppb eu não rejeito o leite, acima de 100 ppb eu não deixo entrar na indústria. Ótimo. Só que esse é um teste perfeito. Infelizmente, a gente tem outras características que influenciam nesses testes que a gente não consegue ter o teste perfeito, tá? Isso é inerente à metodologia, tá? Então, por exemplo, eu tenho um teste aqui que ele é um teste ruim. O que está me mostrando essa curva aqui, ó? À medida que eu vou subindo aqui no eixo X e aumentando a concentração de antibiótico no leite, ele começa a me dar uma quantidade de resultados positivos no meu teste. Então, se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, com 20 ppb, ele já vai me dar 100% de resultado positivo. Ou seja, o meu limite aceitável é 100, com 20 eu já estou tendo 100, todos os resultados positivos. Ou seja, toda essa área aqui abaixo dessa curva, eu tenho resultados positivos. Isso quer dizer o quê? É leite bom que eu estou descartando. É leite bom que eu estou mandando para o ralo. Tá? Então, o que é o grande segredo das indústrias hoje em dia, pessoal? É tentar aproximar, dentro das condições características possíveis, essa curva verde de um teste ruim para essa curva azul do teste perfeito. Então, vou dar um exemplo aqui de um teste um pouco melhor. Ele já tem um comportamento diferente. Isso é comportamento natural de teste de triagem, seja ele qual teste for, não só para antibiótico. Tá? Mas, enfim, aqui eu estou exemplificando o teste de triagem, especificamente para a droga ceftiofur. Então, aqui, se vocês observarem, eu já tenho um comportamento de curva diferente. Quando eu chego aqui na casa dos 90 ou 90 ppb, é que eu vou começar a ter próximo dos 100% de resultados positivos. Tá? Ou seja, o meu limite aceitável é 100, eu começo a rejeitar meu leite muito próximo disso, em torno de 90. Se vocês compararem a área, olha a economia de leite que você tem aqui você continua rejeitando, infelizmente, porque é inerente ao método. Mas olha comparado a um teste ruim, o tanto de leite que você está descartando que poderia estar trazendo benefícios para vocês. Pessoal, e o que isso traz em termos de monetários, pessoal, em termos de impactos? Isso aí eu acho que é muito claro para vocês. Isso aqui eu coloquei um exemplo só para a gente brincar aqui e acalentar um pouquinho as nossas discussões que virão depois. O descarte de leite desnecessário, eles trazem custos indiretos e diretos para a gente, que são muito importantes, são muito significativos. Custos diretos, pessoal, eu fiz uma conta básica aqui por baixo, só para vocês terem ideia, e eu gostaria de frisar que essa conta aqui foi baseada na realidade de um grande cliente que existe no mercado, que a gente ajudou e contribuiu na implementação de um plano correto. Só para vocês terem ideia, os impactos, no caso aqui, eu vou mostrar os impactos benéficos que trouxeram para essa indústria. Então, aqui eu estou dando um exemplo simples, pessoal. Uma empresa aqui, ó, que capta aí 600 mil litros de leite por dia, tá? Ao longo de 30 dias, naturalmente, ele vai captar 18 milhões de litros de leite por mês. Essa empresa tinha um impacto de 0,4% do leite que ela analisava, ela descartava, o que dava positivo no antibiótico. Essa conta aqui nos diz que eles descartavam 72 mil litros de leite por mês, tá? Alguns custos que nós levantamos, o custo do leite, que é 1,29 centavos, eu fui até bem, como é que fala, conservador aqui, né? O custo do leite, eu creio que já esteja aí na casa de 1,50, não sei, são várias realidades, mas enfim, eu fui conservador, mas só para vocês terem ideia. 72 mil litros de leite, você tem um custo de R$ 1,29 por litro de leite, fora o custo que você tem para dar o destino adequado a esse leite, seja ele enviar para a sua estação de tratamento, ou seja ele enviar para uma empresa de rejeitos, tá? De reciclagem de rejeitos. Você tem um custo nisso. Olha o custo que o cara tinha por mês, só por esse leite que ele descartava. Então, 92 mil com 42 mil, 135 mil reais por mês. No ano, o cara descartava desnecessariamente 1.624.000 litros de leite. Nós ajudamos o cara numa implementação de métodos e análises corretas, além dele ter o leite seguro, atendendo a legislação, nós conseguimos reduzir isso aqui em 70%. E são dados reais de mercado. Nós reduzimos aqui em 70% a rejeição do cara. Então, se você pegar e olhar aqui uma conta de 1.624.000, o cara consegue chegar no final do ano e pegar 70% desse valor aqui, vou arredondar aqui, R$1 milhão, colocar no bolso e fazer investimento, eu acho que isso aqui
não tem empresa que não gostaria de trabalhar dessa forma. Principalmente nos dias atuais, onde a competição é acirrada e a legislação está exigindo cada vez mais a adequar os seus processos e tudo mais, tá? Então, esses são os custos diretos, pessoal. Custos indiretos, assim, a gente gastaria um dia aqui, talvez, falando sobre isso. Então, o impacto ambiental, você vai julgar isso na sua estação de tratamento, você vai ter condição de tratar isso? Será que não vai supersaturar a sua ET? Será que você não vai estar tendo impacto nos rios? Mão de obra, você precisou do cara para ir lá na fazenda, buscar o leite, dirigir, vir, chegar na sua indústria, fazer análise, para saber que depois que você vai jogar o leite fora, e depois você vai ter que lavar o caminhão, tudo isso é mão de obra que foi jogado fora. Perda de fidelidade do produtor, que o produtor começa a te questionar muito, que o seu teste toda hora rejeita o leite dele, o cara pula para o vizinho. Você tem redução na produção de produtos e derivados, esse leite que custava R$ 1,29, sei lá, ele ia transformar num produto de maior valor agregado. Você tem problemas sérios judiciais, porque já tem muito produtor de leite que tem essa informação baseada em orientações vindas de veterinários que estão entrando na justiça contra o descarte desnecessário de leite e estão ganhando causas na justiça, é um impacto ainda maior. Enfim, impactos ambientais, retrabalho, tudo isso são os custos indiretos que a gente traz aqui, tá, pessoal? Então, assim, para a gente finalizar, iniciar uma conversa, o que eu queria deixar de mensagem, pessoal? Pense bem, pense no modelo que você está usando para analisar, não só nas drogas que estão incidindo, na legislação que você precisa atender, no compromisso que você tem que ter com o seu consumidor final, na imagem que o setor tem que ter, tá? Os custos que você pode estar deixando ir por ralo abaixo, tá? Fazendo um plano adequado. Por quê? Não é simplesmente uma análise de antibiótico, o cara pega uma amostra, leva para o laboratório e fala se está positivo ou negativo. Tem muita coisa por trás disso, tá? Então, essa que era a mensagem que eu queria deixar. A gente tem participado aí bastante no mercado, a gente tem tido feedbacks aí de redução de 70% no descarte, sempre deixando claro, quando eu falo em redução de 70%, é trabalhando com 100% de segurança alimentar. E nenhuma vez a gente é violativo. Isso é uma condição sine qua non. A gente não pode ser violativo naquele limite aceitável. É trabalhar dentro daquela faixa. Então, a gente tem recebido feedback aí de empresas falando que é 70%, empresas que nos dão feedback muitas vezes até na liberação do produtor, às vezes aquele produtor que aplicou antibiótico e todo dia manda uma amostrinha para você lá e pergunta, já posso liberar minha vaca? Já posso liberar minha vaca? Às vezes o cara gasta 5 dias com o teste adequado, com 2 dias o cara já consegue liberar o leite, fica todo mundo feliz, a cadeia gira melhor, a cadeia flui melhor, e eu acho que a gente consegue pensar bem, pensar grande, tá? Então, pessoal, isso é que eu queria deixar de mensagem nesse primeiro momento aí de bate-papo. Estamos abertos aí a discussões, a conversa, a tirar dúvidas no que tiver ao nosso alcance. Aqui é o meu contato, tá? Tem o meu e-mail, tem o meu contato de telefone. Se vocês quiserem, inclusive eu volto a reforçar a questão do link para vocês darem um feedback para a gente dessa apresentação, tanto para a gente melhorar nos próximos eventos e também para a gente emitir o certificado. E caso vocês queiram receber vou colocar uma consultoria, uma ajuda, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, para levar mais informações, tá? Então, mais uma vez, Carol, obrigado, time, professores aí da Creditosa, é um prazer imenso, espero conseguir ter contribuído de uma certa forma com um tema que, para quem ainda não começou a focar, comece a focar nisso, porque é importante, tá? E fica aqui, desde já, o meu agradecimento e estou à disposição. Muito obrigada, Eduardo, sua apresentação foi ótima, tem um monte de gente aí já elogiando no chat. Você falou aí do certificado e da pesquisa de satisfação, eu já coloquei o link, aí mais para frente eu coloco novamente, quem quiser, né, participar da pesquisa e também receber o certificado, é só entrar no link ali, já está no chat, tranquilo? Foi muito boa a sua explanação, ficou muito claro, né, muito clara a importância desse controle,
É muito claro também as dúvidas que aparecem, né? Achei bem interessante você colocar a questão de que realmente a maioria das indústrias faz beta e tetra, né? Parece até que é uma coisa só, né? Beta e tetra parece que é só um grupo. Já fala assim, né? Beta e tetra, sim. E não vê essa necessidade de fazer esse rastreamento, esse estudo, né? Porque a gente sabe que, né, como você colocou, que os testes são específicos, né? O teste ali, ele vai procurar ou ele vai avaliar a presença de um metabólito, de uma parte daquele antibiótico. E cada grupo tem uma estrutura diferente, né? Então, por isso que os testes são diferentes. E achei muito bom você falar dessa importância desse estudo, porque isso aparece na legislação, vai aparecer cada vez mais, né? Como você colocou, principalmente, isso é um problema de saúde pública, então realmente tem que ser falado para que a gente ofereça alimento seguro, né? Que é o foco de todas as empresas. Então, parabéns pela sua apresentação. Já tem algumas perguntas no chat. Vamos lá. O que der para a gente ajudar aí, contribuir, logicamente, a gente está à disposição. E hoje nós passamos de 70 pessoas, né? Passamos de 70 pessoas, apesar da Black Friday. Legal. O povo está querendo comprar, né? A primeira pergunta que apareceu aqui, Eduardo, foi a pergunta do João Belo. Eu vou ler a pergunta e depois, se ele quiser também abrir o microfone, né? Já que ele já é, assim, uma figura, né, tão constante aqui nos nossos bate-papos, se ele quiser abrir, né, e colocar a pergunta, fica à vontade, tá, João? Isso, Carol. Não só ele, né, mas quem quiser, quem estiver presente, quiser abrir o microfone, em vez de escrever, né, tem gente que gosta de falar, tem gente que prefere escrever. Fiquem à vontade. É mais fácil de se expressar, né? Às vezes a pergunta, a pessoa tenta se expressar na pergunta e às vezes falando fica melhor, assim. O João Belo colocou o seguinte: a presença de antibióticos ou antimicrobianos não deveria ser zero na alimentação, em função dos efeitos provocados na saúde? E qual a diferença de antibióticos e antimicrobianos? Tá, eu acho que teve um slide meu que eu coloquei, que eu falei um pouquinho disso, na questão da definição dos limites, né? Quando eu falo que alguns órgãos internacionais fazem esses estudos. Então, assim, realmente não há necessidade de ser zero. Por que não há necessidade? Aqueles impactos na saúde que eu comentei lá atrás, desequilíbrio de flora intestinal, urticárias, enfim, isso são feitos estudos bem criteriosos, tá? Onde eles avaliam, baseado na expectativa de vida da população, ao longo de toda a expectativa de vida, do tempo, do peso médio da população, e ela vai consumir aquele produto, se aquilo vai ter, qual limite, a partir de qual limite aquele antibiótico vai trazer um impacto. Isso varia de droga por droga. Tá? Eu falei 2 exemplos na minha apresentação aqui. Se você pegar todas aquelas drogas dentro dos grupos, cada um vai ter o seu limite. Isso tudo é feito por cada droga. Então, só para a gente reforçar, por exemplo, a penicilina, o limite aceitável é 4 ppb. Para o leite, no caso do leite, a gente tem estudo para cá, só para deixar claro, tá? O próprio PNCRC, Programa Nacional de Controle de Resíduos, não é só para leite. Ele é um programa do MAPA que vai falar de carne, vai falar, inclusive, de outros resíduos veterinários. Aflatoxina, enfim, mas como o nosso trabalho foi focado em leite, a gente trouxe como exemplo. Então, se você pegar, no caso do leite, a penicilina, até 4 ppb, 1 ppb, 2 ppb, 1,5 ppb, 3 ppb, 4 ppb, não faz mal para a saúde, tá? Pode consumir tranquilamente. Então, respondendo a pergunta do João, não precisaria ser zero por causa disso. Acima de 4, sim, os estudos mostraram que o IDA, que é a ingestão diária aceitável daquele produto, passa a ser violativo e possa trazer impacto. No caso do Ceftiofur, por exemplo, o limite é 100 ppb. É uma droga que abaixo, 90, 80, 95, não traz impacto para a saúde. Acima daquilo ali, traz aqueles impactos que eu falei. Então, não precisa ser zero, tá? São baseados nesses estudos, nesses limites. E sobre a pergunta dele, a diferença entre antibióticos e antimicrobianos, é mais uma questão de terminologia, tá? Antimicrobianos é o termo científico, é o termo correto, mas antibiótico é o termo que todo mundo usa no dia a dia, que é o mais comum. Antibióticos, tá? Lembrando que ambos servem para matar apenas bactérias. A Carol é farmacêutica e qualquer coisa você pode me corrigir, Carol, mas antibióticos são produtos para ou
parar o crescimento ou para matar bactérias, tá? É isso mesmo. Só para fazer aí uma comparação, né? A questão de antibiótico e antimicrobiano é igual a microbiota e a flora, né? Todo mundo está acostumado a falar flora intestinal, apesar que a gente sabe que é o termo popular, é um termo errado. O certo seria a microbiota intestinal. Então, é só questão mesmo de termo, né? De um termo que a população está acostumada. Então, a gente acaba optando por ele, né? Para a comunicação ficar melhor. Não é isso? Exato. João Belo quer falar alguma coisa? Quer completar alguma pergunta? Não sei se foi claro, João. Tá bem esclarecido. Muito obrigado. Legal. Ok. Obrigada a você, obrigado pela participação e pela presença. A próxima que aparece aqui, Eduardo, é da Valdeane. A Valdeane colocou assim, que é professora lá na Cândido Toste também, né? É a chefe aí do núcleo industrial atualmente. E ela coloca o seguinte: descarte de 1.624.320.000 litros de leite por ano. O problema é que a maioria das vezes esse leite é processado. Nenhuma ET é projetada para receber leite de descarte. E o produtor não sabe o que fazer com o leite no período de carência. Se a Valdene quiser comentar aí o que ela, né, pensou ali com esse comentário, pode abrir o microfone, Val. Bom dia, Eduardo, parabéns pela sua explanação, mas assim, eu estou colocando essa questão aqui, porque eu vejo que o problema vai muito além do que a gente começou a questionar. Eu vejo a questão do uso dos kits de detecção de antimicrobianos, é algo que vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais usar com a frequência que a gente utiliza hoje, porque a gente tem que atacar a origem do problema. E a origem do problema é realmente, como você citou, o uso indiscriminado de antibióticos. Só que, atrelado a isso, a gente tem uma outra situação. O que é que se recomenda hoje para o produtor fazer com leite desse período de carência para descarte? Não tem recomendação. Você não tem uma indicação de como ele deve ser feito. Como que a indústria deve descartar esse leite? Aí você colocou aquele volume de 1.600.000. Primeiro que as ETs não são projetadas para recebimento de leite, nem para recebimento de soro, quanto mais de leite. Então, é uma situação muito difícil. O que a gente sabe, inclusive, já existia, deve ter uns 2 anos ou um pouco mais, que a Polícia Federal fez uma operação que era justamente pegando essa rede paralela desse leite que era impróprio para processamento de grandes indústrias, e é um problema muito grande que a gente deve analisar, e não simplesmente a questão de detectar onde que a gente vai detectar que tem antibiótico. Ainda tem a questão do uso inadequado, tem produto para vaca seca, vaca lactante, tem pessoas que até desconhecem que existe essa diferenciação e utilizam antibiótico para vaca seca e animal lactante, não sabendo que a concentração do princípio ativo é muito mais alta. Então, assim, gostei muito da sua apresentação, mas eu acho que é um problema para a gente discutir muito além disso. Eu acho que é uma coisa muito séria na cadeia do leite. Então, assim, é mais um comentário do que uma pergunta. Sim. Eu concordo plenamente com você, Valdeane. Assim, primeiro que é um tema extenso, a gente ficaria aqui um dia inteiro conversando a respeito. O que eu queria deixar claro é o seguinte, não dá mais, aí sendo bem honesto, isso aí falando pelo que eu tenho visto de movimentações aí, participando aí de Anvisa, eu participei muito aí no lançamento dessa N51, nas consultas públicas, enfim, reuniões lá, não dá mais para ficar do jeito que está, a realidade é essa, o Brasil, o uso indiscriminado não dá para continuar, porque o problema existe, tá? E a gente tem que achar uma forma de combater. Se a ET não é projetada, nós teremos que projetar. Enfim, nós temos que, se não existe destinação para o produtor, a gente tem que dar um jeito. A questão é, concordo contigo plenamente, onde se a gente conscientizar os produtores, esse uso indiscriminado tende a terminar. Os Estados Unidos passou por efeitos bem semelhantes, hoje em dia, para vocês terem ideia, basicamente eles fazem planos anuais, onde eles verificam a incidência maior, tem ano lá que eles só analisam 5 drogas de beta-lactano, que está tudo certo. E o leite deles, há pouco tempo, não sei se vocês viram uma matéria, foi considerado um leite 100% isento de antibióticos para qualquer consumidor. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a conscientização do produtor
é fundamental, e aí cabe a nós aqui, todo mundo que está presente aqui nessa apresentação, a fazer eventos como esse cada vez mais, porque a orientação tem que ser passada. A gente sabe que já existe uso indiscriminado, é claro, a gente tem trabalhos aí, tem o professor Marcos Veiga, que vocês já devem ter tido a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos que ele tem feito, que existem vacas com mastite, que muitas vezes, dependendo do micro-organismo que está causando aquela mastite, se for gram positivo ou negativo, você não precisa de antibiótico para combater. Então, assim, são temas interessantes que podem, inclusive, trazer para cá para começar a orientar. Sim. É a nossa função. O que não dá para fazer é a minha menininha que tem 2 anos e meio, não saber nada disso, e eu dar um leite para ela contendo antibiótico. Isso eu não posso. O resto, a gente tem que dar um jeito. Então, assim, o seu comentário é pertinente, eu entendo as dificuldades, de projeções de ET e tudo mais, mas, assim, a mensagem que eu deixo é que, do jeito que está, não vai continuar. A Anvisa vai bloquear isso, porque a coisa não está brincadeira. Existem trabalhos aí da ONU, da OMS, eu acho só como informação, que resistência antimicrobiana nos próximos 50 anos vai mais do que a AIDS, mais do que câncer, porque vai ter infecções que nós não conseguiremos tratar. Tá? Então, assim, alguma coisa vai ter que ser feita, tá? Concordo com você. Cabe nós aí, professores e pesquisadores, e a gente que, igual eu falei, gente, a gente que trabalha isso no dia a dia, a gente tem condição de aprofundar, então a gente tem para ajudar. Então, cabe a gente a calentar essas discussões e melhorar o setor. Eu acho que o principal caminho é a parte de orientação mesmo e de conscientização, porque se a gente tiver uma conscientização no uso, a gente não precisa pensar em como vai descartar o leite, né? A gente vai resolver o problema na base do problema, que eu acho que é o que a Valdeane começou falando. A gente tem que não só atacar depois que o antibiótico está no leite, mas antes que ele chegue, né? Porque aí a gente já evita aí uma reação em cadeia que vai acontecendo a partir dele. Então, eu acho que a nossa missão, né, e foi a ideia desse evento, é realmente essa, tentar trazer a informação correta para ajudar na orientação, porque vai acabar sendo do jeito mais adequado e talvez o mais barato, né, porque você não vai ter que mexer em ET, você não vai ter, né, você vai mexer ali, vai tentar, pelo menos, fazer uma implantação de uma conscientização, uma orientação, para que seja feita a utilização do antibiótico, você coloca isso também, o antibiótico correto e adequado para aquele animal e para aquele problema. Porque assim como os animais, né, assim como nós, os animais também têm a questão da individualidade. Não é o mesmo antibiótico que vai fazer o efeito desejado em todos os animais, né? Então isso também tem que ser uma coisa bem estudada, bem estruturada. Pode falar. Pode até reforçar, Carol, assim, um exemplo que eu dei aqui, desse mesmo 1.624.000, bastou a adequação e o uso correto e consciente de um teste, você reduzir esse volume em 70%. Então, se a gente julgar aí 70%, sei lá, o cara passou a rejeitar 300 mil, talvez para esse volume a ET dele já estava mais adequado, entendeu? Então, fica aí o exemplo de trabalhos que pode ser feito em várias pontas, onde a gente consegue minimizar. Exatamente. A Luciele Watson colocou aqui, Eduardo, bom dia. Só queria esclarecer sobre a triagem. A proposta é saber quais antibióticos de maior incidência e trabalhar sobre eles? A Luciele aparece aqui para mim, se ela quiser falar, pode falar, Débora. É só complementar, porque depois dia do ótimo palestra. Bom dia, Lu. Nós formamos juntos, eu e a Luciele aí na Candim, então é um prazer imenso ter você aqui. É porque depois eu coloquei mais uma pergunta lá embaixo, aí eu só queria juntar as duas perguntas para a gente fazer uma discussão só. Porque, assim, o que eu estou entendendo da proposta é que a gente faria uma triagem para a gente poder trabalhar com os antibióticos de maior incidência e a gente trabalhasse com os limites corretos de detecção. Porque o que eu tenho enfrentado muito na indústria hoje é uma briga com os laboratórios que estão atuando nas propriedades, porque eles vendem medicamentos com descarte zero para os produtores, e esse leite chega aqui para mim, detecta antibiótico e eu tenho que devolver. E aí, com isso, eu não tenho justificativa, porque deu positivo, eu vou fazer o quê? Né? Muitas vezes, em plena auditoria aqui, já aconteceu isso. E aí, a gente notifica o produtor e ele pega e traz para mim
lá uma bula de um medicamento, um laudo de um veterinário dizendo que o medicamento é descarte zero, e a gente fica sem reação, porque assim, eu não posso ficar questionando o resultado de um teste que eu compro e que, teoricamente, a gente confia. Então, o que eu queria entender da proposta de vocês é isso. Eu usar esses testes de detecção das principais drogas, que é uma possibilidade até que o Ministério mesmo deu para a gente, mas eu acho que pouquíssimas pessoas trabalham com isso, porque você fazer um levantamento do que seu produtor anda usando é meio complicado. A gente não tinha ferramentas para isso, mas eu estou acreditando que vocês estão oferecendo isso, e a gente trabalhar com os limites um pouco maiores, mas dentro da legislação. É isso? A proposta é essa? Exatamente isso, Luciele. Bom, essa questão de... Exatamente isso, essa foi a ideia, exatamente, tá? É justamente aquilo que eu falei. Primeiro, você avaliar o que realmente está sendo usado lá, porque às vezes você está fazendo análise de beta e tetra, e o cara está usando quinolonas, sinceramente, você está fazendo análise para inglês ver, para o seu fiscal ver, mas você está sendo monitorado pela Anvisa lá na ponta. E não vai te questionar, e não quer saber se você fez, se você não fez, qual teste que você usou. Ela vai olhar, e a gente tem casos relatados que isso acontece, tá? Ela vai olhar e vai fazer uma análise e vai te falar que seu produto está contaminado. Então, é exatamente isso, é ver o que realmente está sendo usado, para você começar a ser efetivo e fazer um trabalho de boas práticas agropecuárias, de orientação, você tem que saber o que está sendo usado lá. Isso é o primeiro ponto. Tá? Se você vai fazer, tem empresas que faz, eu tenho 0 de positivo o ano inteiro. Claro, e os veterinários, o próprio produtor desconfia disso. Você chega numa farmacinha lá, a gente está acostumado com isso. O próprio vendedor da farmácia agropecuária fala com ele assim, leva essa aqui, que essa aqui não pega, não. Por que não pega? Porque ele sabe que o cara faz beta e tetra e às vezes está vendendo uma quinolonas. Pronto, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Na outra ponta é exatamente aquilo que você falou. Tentar usar dentro daquela curva e daquelas projeções que eu mostrei ali, o teste que mais se aproxima do perfeito. Já adianto que a gente não tem o teste perfeito hoje, porque existem... Só para você ter uma ideia, dentro do grupo beta-lactams eu tenho penicilina, que o limite é 4 ppb, e eu tenho ceftiofur, que o limite é 100 ppb. Se você ajustar para o 100 ppb, você passa a ser violativo na penicilina. Então, quem falar para você aí que tem o teste perfeito, está mentindo. Um dos pontos é esse. Então, assim, você se adequar a tentar descartar o menos possível. O ceftiofur, especificamente, ele tem uma coisa à parte, que é o seguinte, o ceftiofur, muitas vezes, ele é injetado intramamário, na corrente sanguínea do animal, e aí ele entra com uma droga parental, o ceftiofur. E ele é quebrado em metabólitos. Existe um metabólito desse fio, o ceftiofur, que também é um antibiótico, também causa mal. E aí, às vezes, o resíduo é 0 para o ceftiofur. Mas a droga parental ali, os metabólitos, quer dizer, os metabólitos continuam presentes. O seu teste vai dar positivo. E às vezes você vai descartar e o cara fala, mas... E o produtor, coitado, a gente entende o lado dele. O cara vendeu, ele comprou aquilo ali no Black Friday, baratinho, eu vou usar e ninguém quer descartar leite. Então cabe orientar. Descarta um dia, faz uma análise antes, entendeu? Então acho que vai muito por aí. Beleza? Tá certo, Luciele? Tá satisfeita? Então tá ótimo. Muito obrigada pela sua pergunta. Aí na sequência aqui, Eduardo, aparece um comentário da Eloá, né, também professora aqui da Cândido Tostes, e ela fez, na verdade, um comentário, né? Existe uma preocupação mais em não ser punido pela legislação do que cuidar da segurança alimentar como principal foco, o que deveria ser o contrário. Né? Não sei se a Eloá está aí, se ela quer fazer o comentário, ela quer abrir o microfone. Acho que não. Mas é isso mesmo, ela colocou, muito bem colocada, a preocupação acaba sendo assim, eu tenho que pegar o antibiótico, né, por causa da legislação, e não nessa preocupação do problema que ele causa, né? E muitos falam assim, mas é só um pouquinho, é muito pouco que está no leite, não faz mal assim não, mas a gente sabe que faz sim, né? A dose realmente é muito pequena, e principalmente para quem tem alguma reação, ou quem tem algum sintoma, qualquer dose, ela já é suficiente para causar sintoma. Claro que doses maiores vão levar, né, a efeitos maiores, mas para aquelas pessoas que já têm certa sensibilidade, qualquer dose que esteja presente já é, né, bastante perigosa. Então,
Realmente a gente tem que trabalhar nessa conscientização, né? O foco Sim. tem que ser na saúde, tem que ser na segurança do alimento que está sendo oferecido, e não só um requisito de legislação que a gente é obrigado a atender. Eu faço até eu concordo plenamente, Carol, e faço uma meia-culpa aqui. Eu acho que totalmente compreensível. Enquanto a gente não divulgar os impactos negativos que o antibiótico usado ou consumido indiscriminadamente trazem, as pessoas não vão entender. Eu creio que na apresentação aqui, deve ter pessoas aqui que não sabiam que aquilo ali desequilibrava a flora intestinal, que aquilo ali fazia surgir bactérias super resistentes. Isso é normal, isso faz parte, entendeu? Então, cabe a nós, nós do setor, fazer eventos como esse e começar a divulgar isso aí, parcerias, ser menos olhar a questão como punitiva e mais como instrutiva. Eu acho que vai muito da gente. É isso mesmo. Aí vem agora a pergunta da Lisiane Torres. Não sei se ela está aí também, se ela quiser completar depois. A Lisiane pergunta o seguinte: se descartar esse leite com antibiótico, ele passará a ser tratado pela estação de tratamento de efluente. A ET não conseguirá eliminar esse antibiótico do efluente. Ele voltará para o ambiente, contaminando mananciais, rios, enfim. Ou há uma tecnologia capaz de eliminar esse antibiótico desse efluente? Isso aqui é bem polêmico, né? Assim, aí você vai, assim, até onde eu tenho conhecimento, e eu creio que é o que existe até hoje, não existe forma de tratar, é o que eu falei. Antibiótico, a única forma de tratar, logicamente, é o seguinte: o antibiótico, à medida que ele vai destruindo as bactérias que ele vai encontrando pelo caminho, e aí nós estamos falando de um ambiente altamente contaminado, de ET, enfim, ele vai destruindo e se autodestruindo. Então, ele se encaixa na parede celular de uma bactéria e se destrói. Então, logicamente, quando você joga isso na ET, onde você tem uma microbiota, lá esse antibiótico, na hora que chegar no rio, provavelmente ele já vai estar zero, até porque ele sofreu várias diluições e tudo mais. Mas, assim, se a gente não for olhar por esse lado, pensando meramente no caminho do antibiótico, isso poderia acontecer sim. É uma discussão assim. Aí eu vou até abrir um parênteses aqui, que você, Carol, vai até me ajudar. Uma discussão que está sendo muito feita hoje em dia, é questão de hormônios usados aí, muito por mulheres, né, mas, assim, muito por homens também, que na urina descarta lá no vaso sanitário, e isso vai para as redes de tratamento de água e volta para a gente lá, através enfim, então seria o mesmo ciclo do hormônio, seria o ciclo do antibiótico. É lógico que eu acho que, eu desconheço estudos em relação a isso, e eu acho que seria o impacto é menor por causa dessa questão que eu falei da autodestruição, mas é compreensível, talvez alguém possa vir um dia pesquisar e a gente pode vir a ter surpresas. Eu também não conheço nenhuma tecnologia capaz de eliminar o antibiótico do efluente, não. E eu acho que aí vai de novo para aquela discussão da conscientização, da orientação. Porque vira um tratamento, vira uma consequência em cadeia, né? A gente joga ali no efluente, vai afetar o efluente? Vai. Existem bactérias, né? Existem micro-organismos no efluente. O quanto vai afetar, não sei dizer, depende do efluente, depende da quantidade, mas vai afetar sim. Então, por isso que é importante, né, esse trabalho de conscientização e esse trabalho de buscar uma forma para que tenha um mínimo efeito ou as mínimas consequências possíveis, né? Exatamente. Não sei se ela está aí, a Lisiane, ela quer comentar alguma coisa? Eu vi que o Marcos está com a mãozinha levantada aqui. Ele quer completar, Marcos? Na verdade, foi agora. Oi, tudo bom? Tudo bem, não sei se foi agora que você levantou a mão, mas agora que apareceu aqui para mim. Não, tranquilo. Na verdade, só dar uma contribuição aí com esse trabalho que o Eduardo vem mostrando. Eu tive a oportunidade e o prazer de estar com ele junto lá no Rio Grande do Sul, em alguns estudos que nós fizemos lá. Pelo que a abordagem hoje foi muito voltada para a plataforma de recebimento, claro, que é onde, né, se concentra a maior parte das análises. E lá no Sul nós tivemos um cenário interessante, que nós nos deparamos com algumas cooperativas que fazem um trabalho de campo muito forte. Então, a nível de plataforma, a rejeição era significativamente baixa. Então, nós propomos um estudo que foi muito interessante, bem
o resultado muito positivo com os produtores. Então, os leites que os produtores mandavam, as amostras que eram enviadas, né, a essas indústrias para serem analisadas e verificar se essa vaca já estava disponível ou apta, né, a voltar para o leite, para o tanque, analisamos com esse teste, né, o teste BRAR, BL-TET, que é o teste da Charme mais ajustado, que foi desenvolvido mais recentemente, e nós tivemos realmente um resultado muito interessante, ou seja, aquelas amostras de produtores de vacas em tratamento, que naquele momento davam positivas, usando esse teste ajustado, elas passaram a dar negativos. Nós tivemos casos de até 70%. Ou seja, um teste ajustado, melhor ajustado, dentro daquela curva que o Eduardo mostrou, aplicado no acompanhamento de vacas em tratamento e na plataforma, daria para quase, né, a pretensão de dizer descarte zero. Então, olhar esse lado também é interessante, porque às vezes em cenários que na plataforma de descarte já é baixo, em função desse trabalho de campo, muito bem executado. Mas monitorar produtores com um teste mais ajustado também pode trazer uma redução de custo muito grande, e todos esses impactos aí que foi mostrado, uma vez que esse leite volta mais cedo para o tanque, né? Então essas vacas são liberadas mais cedo. Então, só para registrar esse trabalho, foi muito legal, alguns até estão participando aqui do evento, alguns colegas que abriram para a gente esse trabalho lá no Sul. E só reforçar também, realmente essa questão do descarte do leite é algo muito sério, né? O leite é um produto não caro, mas de valor, né? Então a gente tem que realmente saber aproveitar. A gente olha agora o sul do Brasil, por exemplo, passa por uma seca muito forte, né? Uma entre-safra vai, né, ter um impacto de produção muito grande lá. Então, pode acontecer também de ter um resíduo mais concentrado nessa amostra, uma vez que a vaca tem a queda de produção, é possível que haja mais casos positivos, né? Ou seja, você já está em seca, e talvez venha a ter uma incidência maior de positivos em função de concentração do leite, uma vez que a vaca está reduzindo produtividade. Então, cabe mais ainda uma observação e atenção a esse limite que o teste está detectando. Então, quanto mais próximo e não violativo, realmente traz ganhos positivos para a indústria e para o meio ambiente como um todo. Tá? Só essa contribuição que eu queria dar desse trabalho que eu tive a honra de participar. Tá ótimo, obrigado, Marcos. Fica à vontade aí para contribuir quando você quiser. Legal. A próxima pergunta que aparece aqui é da Elisa Andrade, não sei se a Elisa está aí também. Ela coloca o seguinte: Eduardo, você tem percebido uma tendência maior da utilização de testes rápidos para a detecção de antimicrobianos em leite a nível de fazenda? Por exemplo, monitorar a concentração de antibióticos no leite de uma vaca submetida a tratamento após o período de carência, antes de colocar o leite no tanque. Acabamos de falar, né? Mas pode completar. Sim, a gente tem começado a observar, já existem muitos recursos para que isso possa ser feito em fazendas, tá? Eu acho que a saída é justamente você controlar o seu problema lá na fazenda, não precisa trazer aquilo tudo para dentro da sua indústria, muito mais que isso. Às vezes você tem um leite contaminado, você joga no caminhão, e aí você vem contaminando leite de várias outras fazendas. Então, assim, mas, para ser bem claro, a gente tem observado uma movimentação, sim, mas sendo bem honesto, a nível de Brasil, o que a gente acompanha, eu trabalho muito com a Charme, então a gente está sendo nos Estados Unidos, o que é feito lá ainda é muito aquém do que deveria ser feito, sendo bem honesto. Eu acho que precisaríamos melhorar muito nisso, a gente já tem recursos, já tem condições, mas ainda está muito aquém. Eu acho até, inclusive, que deveria ser... essa responsabilidade deveria ser um pouco dividida com a indústria, fica tudo muito concentrado na mão da indústria, ela que tem que investigar, ela que tem que melhorar a cadeia, ela que vai ser punida, e muitas vezes a Luciele até comentou que muitas vezes as empresas que vendem os medicamentos, de que forma que elas contribuem nisso, a orientação, os produtores, enfim, eu acho que a gente tem... Então, respondendo, sendo bem claro, a gente já está vendo algumas movimentações, porém, eu acho que isso está muito aquém de grandes países produtores de leite aí. Boas práticas agropecuárias, eu acho que a gente tem que melhorar bastante nesse sentido. Então, mas eu tenho visto, e
cabe, volto a falar, cabe a gente trazer mais essas pessoas para essas discussões, principalmente empresas que vendem medicamentos veterinários. E eles são abertos, muito abertos para isso, para que possam todo mundo contribuir nos vários segmentos do setor. Tá certo. A Elisa está aí, quer completar? Acho que não. Carol, Pode falar. deixa eu só fazer um comentário complementando o que o Eduardo falou, porque eu trabalhei muitos anos na indústria de produtos veterinários. E quando surgiu a legislação, Eduardo, obrigando as indústrias a especificarem qual período de carência, o que é que nós percebemos no mercado? Uma grande parte fizeram os estudos para estabelecer corretamente qual período. Mas indústrias menores que não tinham condições financeiras para arcar com esses testes, o que é que eles fizeram? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, existe hoje muito produto no mercado que especifica um período de carência que aquele ali não teve um estudo técnico em animais para você verificar. Então, concordo plenamente com você quando você fala que tem que existir um alinhamento com as indústrias de produtos veterinários, porque o exemplo esqueci a técnica que estava lá dentro da fábrica, ela falou muito bem, o produtor ele aplicou medicamento, ele levou a bula, só que não correspondia ao que ela estava vendo o resultado do leite. Então, é muito interessante essa abordagem que você fez agora, dessa interação que deve existir melhor com os fornecedores de produtos veterinários. Eu acho que isso algo a ser realmente discutido, e a grande diferença acho que está aí, considerando o Brasil com outros países, principalmente com os Estados Unidos, a questão da consciência. E a Eloá colocou muito bem, a gente vê de uma forma invertida, a gente não vê a segurança, a gente vê só o cumprimento da legislação. E a prova disso, e esse caso que eu estou contando é mais uma prova disso. Tá certo. Obrigado, Val, pela contribuição. Eu acho até que tem o cara, estou vendo aqui a professora Mônica Cerqueira está com a mão levantada, ela assim, a gente trabalha muito em parcerias e eu não sei se ela quer fazer algum comentário, alguma pergunta, mas ela sabe muito bem o que eu estou falando. Eu acho que ela tem muito para contribuir com a gente aqui, se ela quiser fazer algum comentário, né, professora? Não sei se ainda está por aí. Bom dia a todos. Eu não sei se vocês estão me vendo. Não sei se agora sim. Desculpa não ter visto sua mãozinha levantada, mas não estava aparecendo. Não tem problema. Agradeço, Eduardo. Parabéns aí ao Instituto Laticínios Cantores por mais essa iniciativa, abordando um tema tão importante, né? Infelizmente, eu não consegui acompanhar no início, porque eu estava numa outra reunião, mas assim que terminou, eu entrei na sala, e eu não sei, Eduardo, se você comentou, mas eu queria só chamar a atenção e reforçar, tem certeza que você falou disso, do uso racional e prudente, né, de medicamentos, do programa de boas práticas, eu cheguei a acompanhar, pegar essa parte, mas de falar um pouquinho sobre um trabalho recentemente publicado, em que eles compararam a frequência de bactérias isoladas de lixo de granjas de suínos, de aves e de fazendas de bovinos de leite de corte com lixo hospitalar. O que eles observaram? Eles observaram que, principalmente nas granjas de suíno e de aves, a contaminação por patógenos portadores de genes de resistência aos antimicrobianos era similar à contaminação do lixo hospitalar. Na questão de bovino de leite de corte, eles encontraram também uma frequência muito alta, porém menor do que em suínos e aves, mas também muito preocupante. E nesse sentido, eu queria chamar a atenção de uma ferramenta que nós já temos no Brasil, né, agora há alguns anos já está disponível aqui, que é a questão da cultura na fazenda, que vem ajudando muito na redução do uso de antibióticos, né, porque você identifica o resultado da cultura, placa negativa você não vai tratar, e dependendo do patógeno, você também não precisa tratar, porque há uma chance muito grande de cura espontânea da vaca. Mas o que me preocupa é exatamente o descarte dessas placas no ambiente da fazenda, em função do que eu comentei. Nós estamos falando ali de um meio de cultura contendo uma concentração de micro-organismos patogênicos que podem ter esses genes de resistência, e por meio da saúde única hoje, que é o One Health, né, a gente pode ter disseminação aí tanto para o meio ambiente como para o homem e também para os animais, aumentando o problema da resistência. Então, só destacar esse aspecto,
que começa tudo mesmo na fazenda, como foi muito bem colocado aqui, e que precisa ter esse monitoramento também no âmbito da indústria, né? Nós estamos falando aí de leite seguro, e hoje o escopo que o Ministério da Agricultura está usando para monitorar esses resíduos não é o PNCRC, não foi publicado esse ano o PNCRC, que normalmente ocorre todo mês de abril e maio, mas sim da Instrução Normativa número 51 da Anvisa, publicado em 2019. E cabe aqui ressaltar que nós temos muito mais analitos, inclusive mais antimicrobianos, anti-inflamatórios e até hormônios aí para serem monitorados. Então, mais uma vez, o uso dos medicamentos veterinários a gente tem que pensar muito, até para preservar as moléculas que nós temos hoje existentes, uma vez que não há uma previsão de desenvolvimento de novas moléculas. Você citou um trabalho, Eduardo, do Jim O'Neill, que é um economista brilhante, né, que foi demandado pelo primeiro-ministro do Reino Unido para estabelecer um modelo matemático de previsão de problema de aumento de resistência antimicrobiana. E nesse modelo matemático ele mostrou que se nada for feito, gente, nós vamos ter, em 2050, 10 milhões de óbitos devido à infecção causada por bactérias resistentes. Significa que se nada for feito, a cada segundo, 3 pessoas no mundo vão morrer de infecção causada por bactéria resistente aos antimicrobianos. Então, é muito importante a gente colocar esse tema na roda, da questão da resistência, defender o uso racional e de termos no Brasil um programa robusto de monitoramento de resíduos de antimicrobianos. Era isso que eu queria falar, lamento profundamente que esse tema eu gosto muito, de não ter tido condição de acompanhar desde o início, mas já perguntei para a professora Valdiane, vai estar, né, no site de vocês, e eu vou assistir com certeza depois. Parabéns aí, mais uma vez, e muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada pela sua explanação, com certeza abrilhantou aqui ainda mais a discussão, inclusive Torres colocou no chat, professora Mônica, pedindo para a senhora disponibilizar esse artigo, caso a senhora possa, que é um estudo muito interessante, né, realmente de grande importância para todos. A Eloá colocou aqui também, complementando, que todos os elos da cadeia têm que se entender e se ajudar, sim, desde os fármacos veterinários, passando pelo produtor, pela indústria e chegando na medicina humana. Todos esses elos têm que ter conhecimento, entenderem o contexto, e a informação será realmente o melhor remédio. Então, é um tema extremamente importante, né, como o Eduardo falou no começo, que é um tema muito grande, não tinha como a gente abordar isso em uma hora, a gente teve que pegar a parte mais importante, mas realmente dá discussão para muito tempo, porque ele abrange várias áreas diferentes, né? Se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar também um que saiu esse ano, da European Medicines Agency, categorizando os antimicrobianos em quatro grupos, com, por exemplo, uso prudente, crítico, né, evitar, prevenir, citando os antimicrobianos, que eu acho que é muito importante a gente começar a falar isso também, né? Usar quando precisar, a regra dos 5 somentes. Se você me mandar um e-mail, eu disponibilizo alguns artigos aí que você pode compartilhar com o grupo todo. Vai ser um grande prazer. Tá ótimo. Vou colocar meu e-mail ali, e aí, Júnior, a gente pode, às vezes, disponibilizar junto com a apresentação, não é mesmo? Colocar ali o acesso ali ao PDF. Legal. Muito obrigada, gente. Um abraço aí. Obrigada a você. Exatamente. Obrigado, professora. A última pergunta que aparece aqui, Eduardo, é da Élica, e ela fala o seguinte: o palestrante comentou de estudos para evitar o uso de antibióticos. Você pode falar, se você souber mais, sobre a homeopatia e sobre a sanidade e bem-estar animal? O uso da homeopatia, né, como se fosse uma alternativa ao uso de antibióticos. Entendi. Bom, assim, eu não tenho... Primeiro que eu acho que isso está mais na área da questão de veterinários. Eu realmente não tenho condição de explanar nessa questão, tratamento por homeopatia. Até a doutora Mônica talvez possa nos ajudar melhor. O que eu tenho de informação, e aí uma conversa que eu tive com o professor Marcos Veiga, que faz esse trabalho de... O que ele faz? Lógico, o trabalho é muito maior do que isso, mas eu vou falar rapidamente. Ele faz uma avaliação da cultura no campo que está causando a mastite. E dependendo da bactéria que está causando aquela mastite,
não necessariamente você precisa tratar com antibiótico. Ela, naturalmente, a vaca consegue, por ela mesma, ela consegue combater aquela bactéria. Então, existem alguns casos, o que foi relatado, tá? Eu estou até usando o nome dele aqui, mas é para enriquecer todo mundo aqui. Seria legal ele tem propriedade para falar disso. Mas, assim, em muitos casos, a homeopatia usada e, coincidentemente, com essa combate natural da vaca, ela deu uma impressão errada de que a homeopatia era suficiente para eliminar a questão da mastite. Então, assim, pelo que eu sei, não tenho propriedade para falar disso, isso é uma área muito da parte veterinária, a doutora Amônia pode ajudar a gente aqui, mas não tem uma relação no uso de homeopatia para tratamento de mastite, tá? O que acontece é indiretamente um combate natural que acaba dando uma correlação diferente. Não sei se consigo ajudar muito nesse sentido. Eduardo, só complementando o que você colocou, eu não tenho conhecimento de muito trabalho científico feito com produto homeopático. A gente escuta alguns depoimentos de produtores no sentido de que houve um abrandamento dos casos clínicos, mas a gente conduziu um trabalho na UFMG alguns anos atrás e nós observamos que não houve diferença significativa quando a gente comparou o leite produzido pelos animais que receberam o produto homeopático com o placebo, que não recebeu nada. Ou seja, na verdade, a gente não teve uma melhoria dos resultados e muito menos de taxa de mastite clínica. Mas, infelizmente, a gente não tem muitos trabalhos científicos publicados nessa área com uma robustez que nos permite ter mais assertividade. É isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Perfeito. Tá ótimo, muito obrigada, professora Mônica. Por aqui acabaram as perguntas, né? O Marcos está com a mão levantada aí, Marcos. Mas acho que você já fez o comentário, né? Ah, sim, Eduardo, eu esqueci de abaixar aqui. Sim. Legal, obrigado. Tá. Okay. Professor Júnior, quer fazer algum comentário? Abrir para alguém falar? Eu queria agradecer, né, a presença de todos e queria convidar o Mário aí, com a experiência dele de fazenda aí, de visitar fábricas, né? Apesar de estar preso aí, né, Mário, na fazenda, esses últimos tempos aí. Parabéns, Eduardo, parabéns a todos. Foi muito bom a apresentação. Caroline, muito bom mesmo. Dois laboratórios, um alemão e um inglês, pesquisadores estão trabalhando num catalisador específico para cada tipo de antibiótico. Ele ainda está em fase de pesquisa, já foram feitos alguns testes, e nos testes que foram realizados, foram muito bons os resultados. O que aconteceu que demandou 10 horas para que esse catalisador eliminasse o antibiótico do leite. Então, eles estão trabalhando para reduzir esse tempo para ir 4 horas, 5 horas. Mas já existem trabalhos científicos, e eu tenho acompanhado isso aí, e para ter catalisadores, após a ação do antibiótico, ele chega na indústria com o antibiótico, adiciona esse catalisador e ele elimina, para cada tipo de antibiótico, um catalisador. Então, há pesquisas, há trabalhos já bem adiantados nesses catalisadores. Era o que eu queria adiantar para vocês. Obrigado, Mário. Queria, Carol, também registrar aqui que hoje nós passamos de 70, né? Passamos de 70 participantes. Registrar aí a presença de alguns participantes ilustres, né? Professor Sebastião Tavares, os professores aí da EPAMIG e LCT, o colega Altegno, que sempre está presente com a gente,
professor Bruno Souza, o pessoal da cooperativa de Coapar, o Enio, a professora Érica Granato, o Glaucio Perobelli, está nos prestigiando aí hoje, o João Belo, que sempre está presente também, Laticínio Isis, presente sempre aí nos nossos bate-papos, o Luiz Fernando, Marcelo Delão, professor Mário Passos, a Rosana Sartini e o Fernando Magalhães, né? Sempre estão presentes. O pessoal da Forno de Minas, a professora Mônica, né, que sempre aí está, de vez em quando aparece também, é muito bom tê-la aqui conosco. E a Aline do Doce Rural. Então, assim, tivemos aí a participação de várias pessoas importantes, e eu queria, se me permitir, queria fazer uma pergunta também, né? O Eduardo, como é que fica aí no caso dos produtores de queijo artesanal, né? Lógico, o produtor sabe que se ele usar antibiótico, o queijo vai ficar ruim, né? O queijo não vai fermentar, ou vai estragar o pingo, vai dar uma série de problemas, né, tecnológicos no produto. Ainda mais esse tipo de produto, que é um produto vivo, né, que tem aí, que precisa de acidificação, precisa de evolução bioquímica, né? Então, assim, o que ele faria, assim, para descartar esse leite, né? Qual seria o melhor destino ao produtor? E também eles compram em casas agropecuárias, muitas vezes, né? Sem assim, muita recomendação adequada, como você citou, né? Então, e muitas vezes eles não têm condições de adquirir os kits, né, que são muitas vezes caros, né, para um produtor rural. Então, eu queria que você falasse aí, lembrando também do pequeno produtor, que vários deles também estão presentes aqui no nosso espaço. Obrigado. Bom, Júnior, assim, é um tema interessante, né, que a gente também tem que pensar, concordo com você, a gente tem que pensar a cadeia extensa, a gente tem que pensar nisso aí também. Acho que aí eu já não conheço, mas cabe até estudos para saber como é que está sendo isso lá, os impactos. Realmente eu não tenho essa informação. Eu achei interessante a gente até buscar informações de como que está sendo o impacto lá. Acho que isso é legal o que você falou nesse tema. Eu posso te dizer assim, infelizmente, os impactos eles vão sofrer, isso é natural. E eu até digo mais que eu sei que igual eu comentei lá atrás, a questão dos estudos que são feitos quando a gente parte para a definição de limites, tá? Esses estudos são muito baseados na questão da segurança alimentar, né? nos limites definidos para as questões de saúde humana. Mas os limites para problemas tecnológicos, pelas informações que eu sei que ou ainda está em andamento, ou estava para se iniciar um trabalho no Brasil, inclusive, com o professor Marcelo Bonet, dos impactos nos processos tecnológicos, que aí a sensibilidade ainda é menor. Ou seja, se você tem, eu não sei exatamente os valores, mas para uma penicilina, se para 4 ela traz impactos para a saúde humana, para o processo seria 2, entendeu? Então, existe algumas informações a respeito, mas eu estou falando aqui sem o estudo ainda realizado. Então, assim, o impacto que eles sofrem lá, eu acho que não tem como, né? Eles vão sofrer esse impacto no processo. Eu não sei te falar também, eu acho que cabe um estudo aí, se a microbiota natural deles lá já do leite específico da região, já tem uma carga suficiente que mesmo que tenha a presença de antibiótico, igual que eu falei, né, o antibiótico vai destruir parte dele, vai se autodestruir,
porque ele não fica ali a vida inteira destruindo, né? Então, se ele destruiria parte dessa microbiota, só que a microbiota lá já é tão, digamos assim, elevada. Estou dando um chute aqui para a gente pensar e até sugiro a você aí, talvez, fazer uma pesquisa nessa área. Eu digo, se a microbiota lá já é tão elevada a ponto do antibiótico não trazer um impacto igual traria numa microbiota controlada dentro da indústria. Isso seria um ponto. O descarte desse leite aí, o ideal é que seja feito compostagem, a gente pensar em também formas, porque você não pode alimentar. Tem muita gente que dá isso para porco, porque o ciclo você mantém, né? Igual a gente estava falando na questão do rio lá, se você dá isso para o porco vai para a carne do porco, e enfim. Então, a gente tem que pensar na forma deles descartarem também, porque eles não vão ter uma estação de tratamento. Então, pensar numa forma aí de se adequar a uma compostagem, de trazer a galera da parte ambiental, para ver quem pode nos ajudar nisso aí. Eu não teria tanta propriedade para explanar nesse ponto, mas fica aí, a sua pergunta é bastante relevante e deixou essa interrogação para a gente pensar a respeito nesse sentido também. Tá? O que eu acho que dá para a gente... Que eles vão ter um impacto, eu acho que isso é inegável, se eles não fizerem um controle. Não sei, igual eu falei, até que ponto esse impacto é frente a uma ação controlada dentro da indústria, digamos. O Eduardo, eu vi que tem duas mãozinhas levantadas ali, da doutora Mônica e da Luciele. Não sei se elas querem complementar aí o que você está falando. Obrigado, Eduardo. É sobre essa questão do queijo artesanal. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Eu acredito que vai ser... É diferente no caso, né? Aqui, pelo menos no Nordeste, quando se aprovou a lei que possibilitou o artesanal, a gente vê muitas propriedades, né? Muitas propriedades trabalhando com o próprio leite. Eu acho que o impacto é muito menor do antibiótico, porque o leite ele não pode ser muito distante, né? Ele tem muitas limitações para ser trabalhado com artesanal, e acabam que são vizinhanças e com muito entendimento entre esses produtores, né? Eu acho que o caso do antibiótico nesse leite direcionado para essas produções de produtos artesanais, pelo menos aqui no Nordeste, que são produções pequenas mesmo, volumes de 500 litros, 600 litros, ela é muito além, porque primeiro que a maior parte do leite é dele mesmo, ele não vai tratar uma vaca com antibiótico e depois levar esse leite para ele mesmo produzir, né? Ele está ciente dessa dificuldade. E depois, porque ele não pode buscar esse leite muito longe, ele busca o leite do vizinho, que às vezes é o primo, é o pai, é o tio, daquelas propriedades que estão ali naquela área geográfica ao redor dele, e ele tem muito mais facilidade nisso, sabe? Nessa conversa, porque no dia que ele fizer um queijo e esse queijo não der certo, e ele conversar com um amigo dele lá na porteira, lá no pé da cerca, falar, fulano, ontem você mandou seu leite para cá e não deu certo o queijo, o que será que foi? Homem, será que foi aquele remédio que fulano mandou eu usar? Então, essa troca de informação é muito mais rápida e eu acho muito mais sincera. O que não acontece, por exemplo, quando você compra o leite de um produtor de 5 mil, 6 mil litros de leite de um produtor que ele está com 10% das vacas dele com mastite, e ele não quer perder esse leite. Ele quer mandar, ele acha que vai diluir no meio ali do restante da produção dele, e ele quer que passe, e o veterinário afirmou que era descarte zero, entendeu? Então, eu acho que, na minha visão aqui, na experiência que a gente tem aqui com o pessoal do Sebrae, com o pessoal que vem fomentando o artesanal aqui no Nordeste, que é uma coisa bem mais lenta do que vem acontecendo aí pelo Sudeste, mas aqui eu não vejo grandes problemas, não. Eu acho que o maior problema está nas grandes empresas, nos grandes volumes de leite, na perda desses grandes volumes, que a empresa não pode assumir essa responsabilidade e o produtor não quer assumir o prejuízo. Então, fica nesse embate. Eu acho que o pequeno produtor, o artesanal, ele tem muito mais zelo pela qualidade do produto dele, infelizmente, né? Não deveria ser, mas eu acho que é, sabe? Não sei se eu posso estar equivocada, mas a visão de dentro da cadeia que eu tenho é essa. Obrigado, Luciele. Eu também acho que o produtor não vai ser doido, né, de colocar um negócio no leite e estragar seu próprio produto. Mas é bom pensar nesse lado também, né, a produção artesanal está aumentando e faz parte do setor, né? Então, a gente vale o alerta. Nós já estamos caminhando aí para o final, né? Se alguém... Carol, se você quiser fazer as considerações finais, o Eduardo...
Alguém quiser também? Eu quero mais uma vez agradecer o Eduardo, agradecer a Ex, o Marcos, que está aí representando a PrimeTech, né? Que são nossos parceiros do Cândido Tochos, né? Obrigado por trazer esse tema tão importante. Quem sabe a gente faz uma continuação dessa conversa, né? Porque tem assunto para a gente continuar falando. Quem sabe dentro da parte de artesanal. É realmente um assunto muito importante. Então, muito obrigada por trazer isso, contribuir, né, com a nossa Candinha, mais uma vez. É a nossa missão, né? Vocês como um elo aí da indústria, a gente como outro, mas tentar trazer informação, orientação. Então, muito obrigada por essa parceria de sempre. Agradecer também as contribuições que a gente teve da Valdeane, da Eloá, da professora Mônica, né, da Luciele, né, que ajudaram muito nessa discussão. São pessoas de diferentes pontos da cadeia, né, e tornou a discussão bastante rica. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, e vou lembrar novamente, né, que a Exis disponibilizou um link para uma pesquisa de satisfação, e também, caso seja o interesse de ter um certificado. Então, eu vou colocar aqui novamente, né, agradeço também, Júnior, pela oportunidade de estar aqui de novo, né, e é isso. Nos vemos aí em breve novamente. Obrigado, Carol. Pessoal, Ô, Júnior, mais uma vez eu agradeço, foi um prazer imenso. A gente a Ex está de portas abertas aí, a gente tem uma infinidade de temas, a gente estava conversando isso, né, para falar de outros assuntos também. Já vou deixar um doce na boca, que é parte de bioluminescência, uso na indústria. Eu acho que é bacana, água de reuso, a gente tem muita coisa bacana para falar, a gente está sempre aberto, para a gente é um prazer, tá? Agradeço a oportunidade, espero que tenha conseguido contribuir aí com algumas informações. É um tema que vale a pena o pessoal começar a olhar com carinho para isso, né, porque é sério, a coisa é séria, está sendo bastante discutido, não só preocupar com a legislação, mas com saúde mesmo pública, tá? Então, agradeço a participação de todo mundo, vi bastantes rostos amigos aí, foi um prazer conversar com essa turma de novo, tá? E fica aí, meus contatos estavam disponíveis aí na apresentação, se alguém quiser conversar um pouquinho mais a respeito, a gente está à disposição, o time todo da Ex, logicamente, você sabe, não sou só eu aqui, estou só apenas representando a Ex, a gente tem todo um time por trás, o Marcos está aí, tem o Guilherme, então tem uma turma grande aí, que vocês quiserem conversar, saber melhor, a gente está à disposição, tá? Foi um prazer imenso aí com vocês. Grande abraço mesmo. Obrigado. Obrigada. Ô, Júnior, só a última coisa, a professora Mônica já me mandou os e-mails, o e-mail com os artigos, e aí assim que possível a gente disponibiliza lá, né, no site da amiguelct.online, tá? Obrigada, professora Mônica. Isso. Por falar nisso, gente, tem um monte de materiais interessantes, né, disponíveis no site, pamiguelct.online. Assim como esses vídeos dessas gravações que estamos fazendo aí nos bate-papos. Convido agora, né, o professor Sebastião Tavares, né, para fazer o encerramento. E, professor, por favor. O professor está aí? Acho que ele caiu, ele estava até agora. Está me ouvindo? Para mim, ele está com o áudio aberto. Está ouvindo, Júnior? Sim. Que bom. Eduardo, você foi polêmico, bastante polêmico. O assunto ele é extremamente complexo, né? E todo assunto complexo tem sempre uma solução rápida e simples, e normalmente errada, né? Então, o que nós temos aí hoje é um mosaico de muitas questões que precisam ser abordadas, né? A questão do produtor, do produtor com a capacidade de se encontrar e de se adquirir esse produto, né? Põe para a indústria um problema que ela tem que chegar e apresentar a solução, então é interessante, né? E esse que levantou a professora Mônica, né, esse horizonte que ele é inevitável, né? Isso não acontece só com antibiótico, acontece também com inseticida, com vários outros produtos que cria essa pressão de seleção e vai criando e vai
aumentando a população cada vez mais desses organismos super resistentes. É uma questão que a gente precisa mesmo abordar. A equipe, agradeço a todos da nossa equipe que estiveram no presente, e deixa para nós, Eduardo, pode estar certo, uma conta de que esse é material extremamente intrigante e provocante de investigação, e a nossa equipe certamente vai participar disso. Parabéns a Carolina também, Obrigada. a todos vocês que contribuíram nesse debate, e está certo, convidado para uma próxima oportunidade, que é um assunto tão relevante e tão importante para a economia, para todos nós. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Júnior. Obrigado, professor. Agradeço aí ao Eduardo. Obrigado, Eduardo, por ter aceito o convite. Obrigado à Exis, empresa parceira, né? Obrigado, Carol, pela brilhante moderação. E é interessante, né? Essa questão aí de parceria, né? A função nossa também é trazer os parceiros, as empresas parceiras, né? Que têm algum conhecimento para oferecer aí, né, para o nosso público aí, para o pessoal da indústria, para o pessoal acadêmico, para os alunos, né? Então, é sempre muito bom receber essas empresas. Nós temos aqui vários representantes de empresas. Nós começamos esse espaço com a ABV, né? A Bela Vista aí, com o professor Mário, e deu várias sugestões importantes. E, assim, é um espaço que também, além de divulgar a marca, né, de reforçar a marca dos parceiros, né, que isso também é importante, traz conhecimentos novos e ajuda aí o público nesse momento tão difícil. Então, hoje, sexta-feira, né, mais tarde é a hora de tomar um chopp, como diz o professor Sebastião. Então, hoje, Black Friday, né, já deve ter promoção aí de cervejas nos supermercados. Apesar da Black Friday, o pessoal correndo para as Casas Bahia, a gente teve mais de 70 participantes, né? Então, quer dizer que o assunto, apesar de não ser queijos, né, desperta muita a atenção do público. Eu agradeço muito a presença de todos. Em nome da EPAMIG LCT, nós agradecemos a presença, desejamos saúde, paz, que tenham um excelente final de semana, e quem puder, fique em casa, né? Porque a situação ainda não está controlada. A gente precisa da vacina e assim, vamos esperar mais um pouquinho, que está acabando, vai passar, né? Então, tudo de bom para vocês. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, fica à vontade. E convidamos também para o próximo bate-papo da semana que vem, né, que vai ser também uma parceria com a empresa, né? A gente vai ter aí o pessoal da Vogler falando de uma nova visão sobre os ingredientes, né? Também trazendo conhecimentos importantes também para o nosso público. Então, obrigado a todos, fica o convite aí e tenham um excelente final de semana. Um abraço lá em todos. Obrigada, um abraço. Aí. E votar, né, gente? Tem segundo turno no domingo. Isso, né? Aí. Votar consciente, né? Isso. E tomando todos os cuidados aí para não se contaminar. Parabéns. Pode ir para casa